imagem para vocês, uma imagem que é qualquer, assim, de qualquer doença, vocês não precisam saber a doença, e eu pergunto o seguinte: qual o tipo de lesão a seguir? A gente tem aí 4 opções, a opção A, B, C e D. A opção A é pápula, a opção B é mácula, a opção C é nódulo e a opção D é cicatriz. E eu peço que vocês botem aí no chat rapidamente as suas opiniões, tá certo? O pessoal tá falando muito D aqui. Será? Da outra vez todo mundo falou errou, viu? D. Todo mundo vai na D. A maioria está achando que é uma cicatriz. Tá? Por que vocês acham que é uma cicatriz? Alguém quer se arriscar? Professora, porque eu vejo uma depressão na pele, muito característica de um processo cicatricial. Certo. Cicatriz igual a depressão, então. Mais ou menos, né? Dessa forma. Sim, assim, olhando essa imagem em si, eu vejo essa depressão que me leva a entender que é uma depressão causada por uma cicatriz. Beleza. Massa. Maravilha. Ok, gente. Já mostrei a resposta, tá? Vamos para a segunda questão primeiro. Tá aqui a segunda questão, vou ler para vocês. Seguinte, botei até a imagem para ajudar do lado, tá? Nem precisava da imagem, mas botei. Qual é a melhor definição para a púrpura? Letra A. Nódulo amarronzado, geralmente localizado em membros inferiores e de aparecimento frequente durante a adolescência. Nódulo amarronzado, geralmente localizado em membros inferiores e de aparecimento frequente durante a adolescência. Letra B. Mácula pruriginosa, hipocrômica, de caráter inflamatório. Mácula pruriginosa, hipocrômica, de caráter inflamatório. Letra C. Mácula vermelha, que não desaparece à vitropressão, secundária ao extravasamento de hemácias. Mácula vermelha, que não desaparece à vitropressão, secundária ao extravasamento de hemácias. E letra D. Cicatriz violácea, de curso crônico, secundária a lesões neoplásicas. Cicatriz violácea, de curso crônico, secundária a lesões neoplásicas. O pessoal está indo na C. Quem pensar diferente também pode botar aí, gente. Não fiquem calculados. Não vale ponto. Alguém se arrisca a explicar quem botou C e por que C? Por conta da imagem que vocês estão vendo ou por conta de algo que vocês já viram em alguma tutoria? Acho que não, porque eu estou na tutoria. Então, eu estava lendo e a definição de púrpura é de não desaparecer, uma mácula vermelha que não desaparece na pressão, sob pressão, né? Certo. Então, por conta de algo que tu chegasse a ler, né? Antes da aula, de texto de disparador, etc. Sim. Né? De plaquetas, professor, seria relativo mais à questão que a de plaquetas já tinha visto muito relativo para essa trombocitopenia. Certo. Então, tu relacionou púrpura ou trombocitopenia, a trombocitopenia, que significa queda de plaquetas. Queda de plaquetas. E que isso levaria a extravasamento de hemácias. Sim. E levaria... E nem com a vitropressão ela iria acessar porque já teve extravasamento. Não está partido com a estrutura. Massa. Quem botou B teria como, por favor, tentar pensar, explicar o que pensou. Se não quiser, também fica à vontade. Eu acho que eu imagino que é por conta da imagem, né? A imagem tem umas lesões aqui brancas, né? Então, eu botei essa imagem justamente sabendo, e essa definição, justamente pensando realmente nessa diferenciação para vocês, tá? Vou mostrar as respostas, a gente começa pela primeira, daqui a pouco a gente volta para essa. Primeira questão, a resposta realmente é uma cicatriz. Vocês estão de parabéns, arrasaram. Realmente é um pouco mais comum, né? Acho que todo mundo tem uma cicatriz, ou pelo menos já viu alguma. E a gente vai ver melhor qual a definição de cicatriz e como ela funciona, no sentido de como ela pode ser. Não necessariamente ela vai ser sempre atrófica. Essa aqui é uma cicatriz atrófica, tá? De uma lesão prévia. Então, a lesão foi embora, deixou essa cicatriz atrófica, mas nem sempre ela vai ser assim. Então, a gente vai ver outros tipos de cicatrizes também. Mas parabéns, o pessoal botou D aí, justificou a letra D e arrasaram. Aqui, a segunda questão, a resposta correta realmente é a letra C. Acredito que vocês tenham conseguido ler isso em algum lugar, e isso é muito, muito típico mesmo, né, da púrpura. É uma lesão que não desaparece a vitropressão, tá? Porque justamente, como o colega explicou, acho que foi o Márcio,
falou que a lesão é por extravasamento de hemácias, então, a partir do momento que a hemácia já saiu do vaso e se depositou no tecido, não ocorre o desaparecimento da mesma quando você faz uma pressão ali no local. Então, é isso que a gente chama de púrpura. Púrpura, o próprio nome é sugestivo, né? E é isso, a gente vai estudar um pouquinho melhor depois. Ele relaciona a trombocitopenia, mas isso não é a única causa. A gente também tem que lembrar de outras causas que podem causar as púrpuras. Tem um vasto diagnóstico diferencial, uma das coisas mais desesperadoras de se pegar no consultório, porque, enfim, é muita coisa que você tem que pesquisar, mas a definição é essa, se estão corretos, e geralmente está relacionado a algum defeito no vaso ou defeito hematológico. Então, vamos entrar um pouquinho na aula agora. Lesões elementares. As lesões elementares são definidas como padrões de alterações na pele que o reconhecimento vai permitir que vocês façam a elaboração de hipóteses diagnósticas. É mais ou menos o que a gente conversou no início, né? Então, a gente vai fazer uma identificação de padrões. Como eu sempre falo para vocês, minha intenção é fazer memória praticamente fotográfica, flashcard, de vocês verem uma coisa e identificarem o que é aquilo. Sem isso, você não tem nada na dermatologia. Então, a gente tem várias divisões para a gente fazer esses padrões, né? Como a gente chama esses padrões? Eu peguei esse aqui do Azulay, um dos livros que a gente tem de referência na nossa bibliografia, é um livro brasileiro, é também bem didático, mas também tem a do Bolonha, vocês vão ver que não tem muita alteração entre elas, não, sabe? Tem na classificação, mas entre as definições é praticamente a mesma coisa. O Azulay, ele divide nesses quadradinhos aqui. As lesões por modificação da cor, as lesões com conteúdo líquido. Vocês estão vendo o meu cursor? O mouse? Acho que sim, né? Sim, sim. Obrigada. As lesões por alterações vasculares, as lesões por solução de continuidade, as lesões purpúricas, as púrpuras, as lesões caducas, eu odeio esse nome, não entendo ele até hoje, mas a gente vai ver depois, as lesões de conteúdo sólido e as sequelas. Eu falei aqui rapidamente, só para vocês terem ouvido falar, e a gente vai seguir mais ou menos nessa ordem, mais ou menos não, vai seguir exatamente essa ordem até o final, tá? Vamos lá. Só um minutinho, por favor, gente. Pronto, vamos começar agora. A gente começa pelas máculas ou manchas. Os dois significam a mesma coisa, tá? Acho mácula um nome um pouquinho mais refinado, mais chique, mas você pode chamar de mancha também. Então, as máculas ou manchas são alterações na cor. Oi? Sem querer. Tá. São alterações na cor sem alteração do relevo, tá? Então, é uma lesão que é plana e que não é palpável. Tá escrito errado aqui. Não é palpável. É só uma alteração de cor. Essa alteração de cor, ela vai depender de várias variáveis, né? Diversas variáveis. Você pode ter essa alteração por conta de alteração na melanina, digamos assim, de maior riqueza de melanina naquele local, levando a uma alteração na cor da pele. Você pode ter uma alteração da cor por conta do número de vasos ou do afluxo de sangue naquele local, que leva a uma coloração já diferente, mais avermelhada. Você pode ter uma alteração de cor sem ter alteração de relevo também, pelo conteúdo de hemoglobina, como, por exemplo, assim, as púrpuras já vai para as lesões sólidas, mas se você tiver um extravasamento de hemácias, por exemplo, a dermatite ocre ou aquela dermatite de estase que os pacientes com insuficiência venosa periférica têm, quando eles têm o extravasamento de hemácia crônico, eles ficam com a pele com uma coloração diferente, que é pelo depósito de hemoglobina, sem necessariamente ter alteração de relevo. Então, você pode ter alteração de cor também pelo extravasamento de hemácia sem ser púrpura, tá certo? Pelo conteúdo de hemoglobina naquele local. Pode ter alteração da cor também, a depender da espessura da pele. Então, eu vou mostrar para vocês no próximo slide de forma mais clara o que eu quero dizer com isso, mas a depender da localização do pigmento que você está tendo ali naquela lesão, você vai ter cores diferentes. A depender também da riqueza do panículo adiposo ou do conteúdo de gordura daquela lesão. Por exemplo, lesões que têm um conteúdo de gordura maior, elas tendem a ficar com uma coloração mais amarelada, cor de gordura mesmo, e pela densidade de melanócitos. Então, se você estiver num local que tem maior densidade de melanócitos, você vai ter uma coloração que puxa mais para determinada tonalidade. Se você estiver num local que tem menor densidade de melanócitos, você vai ter uma coloração que puxa mais para uma outra tonalidade, tá? A gente tem uma densidade de melanócitos diferentes entre as áreas do corpo. As regiões, por exemplo, de virilha, região pubiana e região axilar tem uma maior densidade de melanócitos do que o restante do corpo, tá bom? Isso é só para vocês saberem, para outros, às vezes cai em questão de prova, mas você pode ter alteração na densidade de melanócitos a depender do local do corpo, tá? E também a partir da riqueza de melanina. Não só por você ter mais melanina em um lugar, a lesão vai ficar com aquela cor de melanina que eu vou falar já já, mas, por exemplo, na pele mais escura você vai ter, em uma mesma lesão, se você tiver... Eita!
Uma mesma lesão, uma pele de tonalidade mais escura vai ficar com um certo tom, puxando para o mais escuro, mais fechado, e numa pele mais clara vai ficar com outro tom, puxando para outra coloração. Isso é algo que vocês vão vendo com o tempo, tá? Deixa eu só abrir o chat aqui para quem quiser falar alguma coisa. Beleza. Então, o que eu estava falando para vocês com relação aqui, ó, a espessura da pele e a... Ixi, não sei se foi eu que risquei, espero que não. Acho que não foi eu, não, mas... Foi não, Johnny Barbosa, sei lá, Johnny. Apaga aí, Johnny. Boa, Johnny. Limpei aqui. Desculpa aí, gente. Tranquilo. Então, o que eu estava dizendo com relação à espessura da pele, quando a gente tem algum conteúdo que está localizado em diferentes espessuras da epiderme, a gente vai ter colorações diferentes. Vamos tentar dar uma olhada aqui nesse esquema. Começando aqui pela camada mais superficial. Qual o nome dessa camada mais superficial da pele? Revisando aí a aula passada. Camada córnea. Córnea. A camada córnea, ela é composta principalmente dessa estrutura aqui, que é a queratina. Lembra que a gente não tem mais células vivas, digamos assim, metabolicamente muito ativas, e que elas mortas ficam só com conteúdo de queratina no seu interior, que é uma proteína que fica com essa coloração bem rosa aqui na superfície, com aspecto em cesta de basquete, com esses espaços aqui entre elas. Então, quando a gente tem uma lesão da camada mais superficial da pele, da camada córnea, ela fica com bastante queratina e a queratina fica com a coloração amarelada. Então, a cor das lesões mais superficiais, muito superficiais mesmo, de camada córnea, geralmente ficam amarelas, tá? Quando a gente tem, falando agora, entrando em melanina, um depósito de melanina numa camada também superficial da pele, a gente fica com uma coloração preta. Preta mesmo, escura. Lembra daquela questão da aula passada que eu falei da queratócia seborreica, que eu falei que era uma lesão garachenta, que tinha um aspecto praticamente de piche, era um preto, um escuro, enfim. Essa coloração da queratócia seborreica é exatamente esse preto que eu estou falando aqui. É melanina que está localizada nas camadas mais superficiais. Então, ela fica da cor preta. Quando eu tenho melanina normal, professor, a melanina, por exemplo, essa coloração preta, quando ela atinge quais camadas? Granulosa. Repete para mim, por favor. Assim, é mais superficial, não é uma coisa específica, é uma gradação. É uma gradação. Quanto mais superficial tiver a melanina, mais coloração. Professora, tá falhando. Eu vi superficial. Tá falhando. Entendeu? Deixa eu... Não tenho muito o que fazer. A internet tá ok aqui, mas eu vou ficar repetindo até pegar. Tá dando pra ouvir agora? Tá, a senhora repete a parte da Black. Bom, quando a gente tem a melanina, quanto mais superficial for a melanina, for o depósito de melanina, mais preto vai ficando. Não é uma camada específica, entendeu? É só uma gradação, uma escala de cor. Ah, certo. Certo? Geralmente mais para cima aqui, tipo na camada espinhosa, superficial, camada granulosa, até camada córnea. Se tiver melanina nesse local, vai estar preto, sim. O marrom, ele vem da melanina já perto aqui da camada basal. Quando eu tenho os sinais, os lentigos, os nervos, que são sinais, que eles são pela proliferação de melanócitos nessa camada basal, que vocês lembram que a gente falou na aula passada, que os melanócitos ficam nessa camada basal aqui, né? Acho que vocês lembram, na junção dermoepidérmica. Quando eu tenho a melanina nesse local, ela fica marrom, tá? Ao invés de preto, mais superficial, ela fica marrom. Ok. Vou pular esse branco aqui e volto para ele depois, que não diz respeito à melanina. Mas quando essa melanina, que estava preta aqui, que quando está mais aqui embaixo, ela fica de coloração marrom. E quando ela desce um pouquinho mais, que vai para a junção dermoepidérmica superficial, desculpa, na derme superficial, ela fica com uma coloração cinza, tá? Então, preto, marrom, cinza. E se ela descer mais um pouco, for para a derme profunda, ela fica com coloração azulada. Isso é uma gradação de cor, só para vocês terem noção. Eu vou trazer isso na memória de vocês quando a gente estiver vendo as lesões, e vocês vão lembrar do que eu estou falando. Gente, qual a cor dessa lesão? Ah, ela é marrom. Então, provavelmente, depósito de melanina ali na junção dermoepidérmica. Então, gente, qual é a cor dessa lesão? É azul. Ah, então o que é que eu posso dizer? Isso aqui é melanina nas camadas mais profundas da pele, geralmente na derme profunda, tá certo? Ou cinza. Gente, qual é a cor dessa lesão? É cinza, pronto. Cinza você sabe que é melanina na camada ali da derme superficial. Isso vai ter alguns significados também. E aí, saindo da melanina, a gente falou de queratina e de melanina. O branco, a cor branca, geralmente significa cicatriz. Isso é quase que intuitivo, tanto é que vocês acertaram a primeira questão, porque a gente conhece cicatriz e na pele também não vai funcionar diferente.
quando você tem uma cor branca, branco nacarado, que a gente chama, enfim, branco, brilhoso, aquilo geralmente significa que eu estou vendo uma área de cicatriz na pele, tá? E quando eu tenho a cor vermelha, geralmente significa os vasos, né? Ou sangue, ou o próprio vaso naquele local. Até aí, tudo bem? Eu sei que não está perfeito, assim, na cabeça de vocês, mas é só para vocês terem uma noção e eu vou trazendo isso de volta aos poucos. Tudo bem? Okay. Tudo bem, professora. Vamos seguir. Bom, aqui para vocês terem um exemplo, eu estava revisando a aula agora, eu decidi botar isso aqui porque eu acho que vai ficar mais visual para vocês. Esse aparelho aqui é um dermatoscópio, tá? Atualmente a dermatologia depende muito desse equipamento, porque ele é uma lupa que consegue ampliar em várias vezes, mas ele também tem uma luz no interior dele que faz com que a gente consiga enxergar praticamente isso aqui que eu estou vendo na histopatologia. Eu não vejo as células em si, mas eu consigo fazer uma correlação muito boa entre o que eu vejo, só colocando isso aqui, que é tipo essa lupa, digamos assim, é o dermatoscópio, e o que tem na histopatologia. E tudo isso dependendo da análise das cores. Então, essa lesão aqui, fui eu que tirei foto dela ontem, que eu posso mostrar as cores para vocês e o que elas significam. Tá vendo esse marrom aqui? Isso aqui é marrom, tá? Isso aqui significa melanina, geralmente melanócito, na junção dermoepidérmica, formando um nevo, um lentículo, tá certo? Então, essa cor aqui é a cor marrom e significa melanina na junção dermoepidérmica, melanina normal, digamos assim. Deixa eu botar outra foto. Quando eu venho pra cá, vocês estão vendo que isso aqui não é mais marrom. Isso aqui é cinza, ou cinza azulado, tá? Fica como se fosse mais opaca também a cor. Aqui eu tenho mais definição no desenho. E aqui eu tenho menos definição nesse desenho. Ou seja, isso aqui significa uma melanina mais profunda. Eu tenho uma lesão menos bem definida, menos desenhada, e de uma cor que me indica que ela está mais profunda na epiderme ou na derme. Então, isso aqui eu sei que a melanina está na camada mais profunda. Estão conseguindo visualizar? Sim, professora. Ok. E essa cor aqui? Branco. Branco. Isso aqui é branco. A pele normal é uma pessoa de pele branca, né? Tudo bem. Mas a pele normal dela, de cor branca, é isso aqui. Branco. É um amarelinho, sabe? Você tem uma cor aí. Já essa parte aqui, ela é branco de cicatriz. Então, aqui eu tô já na minha cabeça pensando, tá, ele tem melanina normal, tem melanina profunda, onde geralmente não é para ter melanina, porque a melanina, como eu falei para vocês, é para estar na junção dermoepidérmica, nos melanócitos normais, e aqui tem uma área de cicatriz. Tudo isso eu tô lendo e entendendo a lesão. E ainda tem mais. Isso aqui. Estão percebendo que isso aqui tá vermelho? Tem um tom vermelho aqui por baixo, tá? O que é que significa? Aqui, vermelho também. O que é que significa? Vasodilatação ou maior irrigação vascular nesse local. Então, tudo isso, juntando todas essas informações, fizeram com que a gente suspeitasse de melanoma, porque eu tenho melanina aqui normal, tudo bem, podia ser até um sinal normal do sol, mas essa melanina, esses melanócitos, se for melanoma, eles vão se aprofundar mais, se proliferando de forma neoplásica e entrando mais, invadindo a epiderme, e ao mesmo tempo, como em todo e qualquer tumor, nos melanomas eu tenho uma maior irrigação vascular. Então, a lesão pode ficar com fundo avermelhado. Tá? Isso aqui não é mérito da aula de hoje, assim, falar sobre o melanoma, mas é para vocês verem como é importante, como a gente consegue ler uma lesão a partir das cores que ela apresenta para a gente. Tem toda uma história aqui. Eu tenho certeza absoluta que se eu biopsiar esse local aqui, eu vou encontrar isso aqui, uma pele praticamente normal, só com melanócitos e melanina aqui na camada dermoepidérmica. Ao mesmo tempo que se eu biopsiar esse local aqui, eu vou encontrar melanina e melanócitos provavelmente mais profundos. Isso eu tenho certeza, porque isso é feito em relação histopatológica. Então, por exemplo, se eu for biopsiar, eu vou optar por pegar essa área aqui, que é a área de maior suspeição. E ao mesmo tempo aqui também, eu suspeito que eu vou ter uma grande área de fibrose aqui por baixo, porque eu estou vendo essa coloração, tá certo? É assim que a gente pensa na dermatologia. Pronto. Voltando para a aula, de forma mais direta, a gente está falando das máculas ou manchas, tá? E elas podem ser divididas em várias formas. A primeira aqui que a gente vai falar são as manchas hipocrômicas ou acrômicas ou hipercrômicas, as manchas acrômicas. Mas nas manchas pigmentares elas podem ser hipercrômicas, hipocrômicas ou acrômicas, tá certo? Essa aqui, vocês sugerem alguma coisa, já está aqui escrito, né? Então não vou nem perguntar mais. Mas é uma mancha acrômica, você tem ausência total de melanina nesse local, tá? Branco, branco, branco. A gente não pensa assim, se você me falasse, isso aí é uma cicatriz, eu posso falar que você pensou errado? Não, de jeito nenhum. A cicatriz também fica branco, branco, branco. Mas aqui eu não tenho alteração da textura da pele. A pele parece estar normal, só com uma alteração de cor, sem nenhuma cor nesse local. Então, a gente chama essa mancha de mancha acrômica, e uma das principais causas é o vitiligo, que é o diagnóstico dessa imagem aqui, tá certo? Mancha acrômica, ausência total de melanina no local. Deixa eu passar o slide.
Tá, agora, e uma mancha hipocrômica, como ela é? A mancha hipocrômica é quando você tem uma diminuição da melanina naquele local. Então, você não tem a ausência total, você tem só uma diminuição. Vocês estão vendo aqui uma mancha hipocrômica? No início pode ter um pouco de dificuldade. Sim. Sim, professor. Ok. Então, aqui a gente tem uma discreta diferença de tonalidade da pele normal dele para a pele dessa lesão aqui. Poderia ser uma lesão, por exemplo, de hanseníase. E é por isso que a gente tem que estar bem atento nessas alterações de cor, porque mesmo elas sendo discretas, elas podem significar algumas doenças importantes. Então, mancha hipocrômica, uma diminuição da cor do local. Existe diferença entre uma mancha hipocrômica, que é essa aqui que vocês estão vendo, e uma mancha crômica, né? A diferença aqui está gritante. A mancha crômica, pigmento nenhum, mancha hipocrômica, menos pigmento. Aqui também é outra mancha hipocrômica, tá? Uma alteração já maior, mas você vê que ainda tem pigmento embaixo, ela fica amarelinha. Me perguntaram aqui se pode chamar de mancha quando for maior que 1 centímetro e mácula menor que 1 centímetro. Honestamente, eu não lembro dessa divisão, mas eu não duvido que ela exista. A gente, na prática, não divide muito, não, sabe? Mancha e mácula a gente leva como sinônimo, mas se você tiver visto isso em algum lugar, eu acredito que é possível porque tem grande variação entre as classificações. A mancha hipercrômica é quando você tem um excesso de melanina no local, tá certo? Então, aqui a gente tem uma lesão de melasma, não importa tanto o diagnóstico, é só para vocês saberem mesmo, mas aqui é a pele normal dela. Até a pessoa pode se perguntar, poxa, qual é a pele normal? É essa aqui ou é a de baixo, né? A escurinha ou é a mais clara? No caso aqui, eu sei que é a pele mais clara, e esse aqui é a mancha hipercrômica no local de exposição solar causada pelo melasma. Então, você tem um aumento de melanina nesse local. As manchas pigmentares não necessariamente são só por conta da melanina, elas podem ser também por conta de pigmentos exógenos, como, por exemplo, a bilirrubina, se você tiver deposição aqui em mucosa, um aspecto de icterícia, né? Mas você também pode ter um aspecto na pele, uma pele mais amarelada. Pode ter também por depósito de carotenos, como, por exemplo, excesso de cenoura, etc., que você vai ficar com uma mão amarelada, geralmente, comparado com a mão normal aqui, e de outros pigmentos. Perdão, eu falei exógenos, né? São pigmentos endógenos, nesse caso, que são, enfim, de dentro. Bilirrubina, caroteno. E os pigmentos exógenos mesmo são, por exemplo, as tatuagens, ou você pode ter hiperpigmentação causada por drogas, como, por exemplo, a amiodarona, que é usada no tratamento de arritmias, ou a clofazimina, que é usada no tratamento de hanseníase. E várias outras também podem ter pigmentação exógena. Aqui, por exemplo, da amiodarona. Talvez no olho pouco treinado pode nem perceber direito, mas aqui tem essa cor cinza, nessa região malar, a região do nariz também, malar do outro lado e aqui na região do bigode. Essa cor cinza, no caso, aqui foi causada por amiodarona. E geralmente pigmentação por pigmento exógeno fica com essa cor meio cinza mesmo. Polimixina B também é um antibiótico, pode fazer isso. Bom, então a gente falou das manchas por pigmento, agora a gente também tem as manchas vasculares. Essas manchas vasculares podem ser transitórias ou permanentes. As transitórias é quando a gente tem só um eritema, que, por exemplo, se eu coçar a pele, eu vou ficar com eritema naquele local que vai embora depois de alguns segundos ou minutos. E a permanente é geralmente por alteração de vaso mesmo, porque o vaso ele não aparece e vai embora numa hora só. O eritema geralmente é por uma alteração transitória de vasodilatação e vasoconstricção. Já as alterações permanentes, tipo telangiectasias e os angiomas, são por alterações propriamente vasculares, que o vaso é formado de forma irregular ou a mais naquele local, e ele vai continuar ali, ele não vai sair de forma rápida. Então, aqui a gente tem o eritema. No caso, o eritema é essa mancha avermelhada por vasodilatação, e ela desaparece a digitopressão ou a vitropressão, como queira. A vitropressão é quando você bota um vidro. E é diferente, por exemplo, da púrpura, que vocês já me falaram no início. Então, aqui no rostinho da menina, geralmente uma dermatovirose, ou enfim, um raste viral pode causar isso. O enantema é quando você tem um eritema em mucosa. A cianose é quando você tem uma alteração com uma pigmentação arroxeada nas extremidades, geralmente é por vasoconstricção. Nessas aqui é mais por vasodilatação, a cianose é mais por vasoconstricção, e aí você fica com essa cor meio roxinha, e chama de cianema quando é em mucosas. A gente chama de exantema quando o paciente tem um eritema generalizado. Ele geralmente é de forma aguda, está relacionado a algum quadro sistêmico, muitas vezes viral, e ele é definido de duas formas. Ele pode ser chamado de morbiliforme ou rubéoliforme. Isso aqui vocês nem vão usar tanto na dermato, vocês vão usar mais na pediatria. Mas, para vocês saberem, morbiliforme ou rubéoliforme é a mesma coisa, e escarlatiniforme é outra coisa. Escarlatiniforme é quando ele é difuso e uniforme. E morbiliforme ou rubéoliforme é quando ele tem áreas de perição entremeadas. Então, aqui eu botei um morbiliforme, que você tem área de eritema e área de perição branquinha. Área de eritema, área de perição. E o escarlatiniforme com um eritema mais difuso. Que quando eu boto o dedo aqui, ele desaparece, mas volta logo em seguida, porque o eritema continua lá, tá certo? A gente chama de exantema quando é esse eritema geralmente relacionado a infecções virais de forma aguda.
As telangiectasias já são dilatações permanentes, a gente tem uma alteração realmente vascular, eu estou vendo o vaso ainda no local, não é só por vasodilatação, ele está realmente aumentado nesse local, então é uma dilatação permanente de pequenos vasos, geralmente acontece na pele de pessoas mais idosas e nessas regiões mais específicas de face, principalmente no nariz. O angioma é quando eu tenho uma hiperplasia vascular, que pode ser tanto pela idade, então quando a pessoa vai ficando mais velha, ela fica com esses sinaizinhos de sangue, digamos assim, que são essas bolinhas vermelhas, que são sinais vasculares. Se você tem uma dilatação, uma ectasia vascular naquele local, que vai fazer essa alteração vascular-sanguínea. Mas também pode ser congênito, a gente tem os hemangiomas congênitos ou as malformações vasculares congênitas, que eu tenho um maior número de vasos do que o normal naquele local, uma hiperplasia desses vasos, e aí fica com essa lesão elevada, tá? Professora, qual a diferença do hemangioma para o angioma? É a mesma coisa, deve ser. A gente geralmente chama de angioma. Não, é a mesma coisa, não tem nem como te dizer diferença, é só de costume de chamar mesmo, mas pode chamar da mesma coisa. Angioma ou hemangioma, tanto faz. Professora, esse angioma é o que se chama também de sinal de sangue? A gente chama de angioma rubi, geralmente. Rubi da pedra mesmo, vermelhinha. E diz que ele tem relação com quando começa a aparecer. Que assim, você tem um sinal normal é uma coisa, mas você tem um sinal de sangue é tipo uma coisa horrível. Tipo, é uma coisa. Assim, pode predispor alguma doença, ou tipo, é uma coisa que deve ser sempre investigada. Não, de forma alguma. Os angiomas, angioma rubi é uma alteração super tranquila. Esse sinal de sangue de ser uma coisa ruim, eu não tinha ouvido falar ainda não. Mas não são, tá? Eles estão relacionados ao envelhecimento cronológico. Porque a gente tem alterações relacionadas ao envelhecimento, relacionado à luz, tipo fotoenvelhecimento, que nem eu falei na aula passada, que a gente fica com aquelas manchinhas na pele, mancha branca, mancha escura. E isso é relacionado à exposição solar, tanto é que quando o paciente idoso levanta um pouquinho a blusa para ver a barriga, a pele dele está tranquilíssima, mas a gente tem esses angiomas que são relacionados ao envelhecimento cronológico, não dependem da exposição solar. A pessoa vai envelhecendo, vai acontecendo isso, e aí acontece muito, tanto nos braços, mas muito também no tronco, na barriga de pessoas idosas. Não significam nada demais, não precisam ser investigados, só isso aqui não, uma bolinha vermelhinha, bem delimitada de sangue, não precisa de investigação nem de conduta nenhuma, é só um sinal, tá certo? Alguém me perguntou se telangiectasia é a mesma coisa que variz. Variz geralmente é venoso, tá? Telangiectasia arterial, em geral. E os varizes é mais membros inferiores, tá? É um outro contexto. Perdão. Dentre as alterações lesões vasculo-sanguíneas, a gente tem também o nevo anêmico, tá? O nevo anêmico é uma alteração bem interessante. A gente não costuma ver muito na prática, mas quando você olha, assim, doutor, eu tô com uma mancha branca no corpo, tá bom, isso você vai ver, e tem realmente essa lesão esbranquiçada aqui, mas chama a atenção o formato dela bem desenhado e irregular. E isso aqui acontece, você pode ter várias hipóteses, mas uma das hipóteses realmente é um nevo anêmico, que é por conta de ou uma ausência de vasos nesse local, ou uma maior sensibilidade dos vasos desse local a terem uma vasoconstricção. É como se os vasos da pele inteira estivessem tranquilos, vaso contraiam e vaso dilatem normalmente, e esses dessa área aqui, eles fossem mais sensíveis, então eles ficam como se fossem mais contraídos o tempo inteiro. E aí, essa área fica mais clarinha do que o normal, porque os vasos estão mais presinhos. E aí, quando você faz um atrito na região, a pele ao redor responde normalmente, ficando com esse eritema, mas essa pele aqui não responde da mesma forma e continua branca, porque os vasos têm essa alteração de responsividade, tá certo? Não é nada demais, é um sinal. Professora, e como diferencio ele de um pano branco, por exemplo? Ele não tem descamação. Os sinais não têm alteração nenhuma. Esses sinais assim congênitos, principalmente esses hipocrômicos, a gente tem esse nevo anêmico como um dos principais. E, poxa, fugiu o nome do outro agora. Daqui a pouco eu lembro. Mas a gente tem outro que é clarinho, assim, hipocrômico, quase que acrômico. Mas eles não têm alteração na textura da pele. A pele é totalmente normal, é só uma alteração de cor. O pano branco, que é a pitiríase versicolor, você tem uma alteração de descamação. Como é uma infecção fúngica, então você tem alteração de pele mesmo, entendeu? Não é só de cor. Você vai ter, a gente pode ver depois em outra aula, eu posso botar uma foto para vocês verem, mas quando você puxa, ele vai descamar, porque você tem fungos naquele local e uma resposta inflamatória ali também. Então você tem mais descamação, tá bom? Sim. Dentro das lesões vasculo-sanguíneas também, chegamos na púrpura. A púrpura é essa lesão que vocês falaram, que é uma mácula ou mancha vermelha, que não desaparece a vitropressão, que ela ocorre por conta do extravasamento de hemácias. E como eu falei no início, as hemácias, a partir do momento que elas saíram do vaso, ficaram ali depositadas na pele, elas só vão sair quando forem reabsorvidas. Então tem que chegar macrófago ali naquele local para poder botar essas hemácias para dentro dele e levar para outro lugar para limpar isso aí. Então demora muito tempo para sair, certo? Não é que nem o eritema, que você aperta e ele desaparece.
A gente chama de petequias quando são menores que 1 centímetro e equimoses quando são maiores de 1 centímetro. Mas a equimose é que a gente chama popularmente de roncha, né? Mas vamos chamar direito. Petequia e equimose. Ou se não quiser definir bem, púrpura, lesão purpúrica. E víbices a gente chama quando elas são lineares. Então, petequias, equimoses e víbices. Me perguntaram aqui, não tem muito a ver com a aula de agora, mas eu vou responder, sim, pitiríase versicolor pode ter cor marrom, tanto é que o nome dela é versicolor por conta disso. Tem um Rzinho aqui no final, color, de coloração mesmo. Porque ela muda a cor. Verse é de mudar a mesma cor. Pode ser branco ou pode ser marrom, sim. Professora, essa lesão, repete aí, volta o slide, por favor. Essa lesão, como o outro nome dela, essa lesão mais alongada? Víbice, tá aqui embaixo, ó, no slide. Ah, tá. Víbices. Geralmente a gente chama mais de púrpura ou petequia ou equimose. Víbice é muito raro a gente ver. Púrpura tá ótimo já. Lesões de conteúdo sólido, então a gente já falou das máculas, que são as lesões planas, com alteração de cor, de pigmentação. A gente já falou dessas lesões vasculosanguíneas permanentes, que seriam as telangiectasias, as púrpuras, por exemplo, e agora entrando nas lesões de conteúdo sólido, tá? As lesões de conteúdo sólido geralmente resultam de um processo infiltrativo, digamos assim, naquele local. Você tem preenchimento daquele local acometido por um processo que pode ser inflamatório, de células inflamatórias, ou neoplásico. Neoplásico no caso de tumorais, digamos assim. Então, pode ser só uma inflamação ou pode ser processos neoplásicos tumorais. Essas lesões de conteúdo sólido, elas são causadas por esses processos, por essa infiltração de células que podem estar só na epiderme, podem estar na derme ou podem ir até a hipoderme. Então, você vai ter depósito de alguma coisa naquele local que vai estar gerando um conteúdo sólido ali, certo? Aqui a gente tem a pápula. A pápula é uma das principais lesões elementares. Ela é uma lesão sólida, circunscrita, elevada, menor que 1 centímetro, tá? Definição de pápula. É uma bolinha durinha. Pronto. Lesão sólida, circunscrita, elevada, menor que 1 centímetro. Então, aqui a gente tem essas pápulas, o zoom da foto tá grande, mas dá para perceber pelos sulcos que ela tem menos de 1 centímetro. E não necessariamente a gente leva em consideração o 1 centímetro mesmo, mas são lesões pontiformes, tá? Pontiformes não, desculpa, lesões pequenas. Pronto, não tem muito o que dizer dela, não. É isso aí que vocês estão vendo mesmo. As placas é quando você tem lesões que podem ser por confluência de pápulas. Se você pega várias pápulas dessas e juntam e elas vão se confluindo, você fica com uma placa, porque elas são lesões sólidas e elevadas com mais de 1 centímetro. Pode ser pela confluência de pápulas? Pode. Nesse caso aqui, você vê que tem pápulas pequenininhas, pápulas, que quando elas se juntam vão formando lesões maiores até formarem essas placas, tá? Aqui também pode ter sido pela confluência de pápulas, ou a lesão em placa pode ser por ela mesma, tá? Surgiu já como uma lesão em placa, que é uma lesão elevada, palpável, maior que 1 centímetro. Diferente da mácula, porque a placa tem relevo, a mácula não tem relevo, tá bom? Professora, qual a diferença dessa daí para o angioma? O angioma é um sinal, é o nome que a gente dá para uma formação somente de vaso. Nesse caso aqui, eu entendo sua dúvida, porque ela tem uma cor vermelhinha. Mas essa cor vermelha, ela nem sempre vai ser só por conta de vaso. Deixa eu voltar para vocês verem, tem que ficar vendo mesmo. Isso aqui é vaso, tá vendo? Isso aqui é vaso. É um vermelho vivo, é vermelho só vermelho. Isso aqui é como se você tivesse um eritema. Tudo bem, eu entendo. Você tem uma lesão que tem eritema, que tem uma vasodilatação aqui nesse local, mas ela não é composta prioritariamente por vasos. Daqui a pouco eu projeto para vocês uma dermatoscopia de um angioma. Deixa eu projetar logo, peraí. Vocês vão ficar nessa tela aí, daqui a pouco eu consigo mostrar para vocês. Rapidinho, gente. A gente tem tempo. Fala Deus, né, Luana? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o projetado. Saiu minha projeção, não foi? Vocês estão vendo aí? Sim. Pronto. Ah. Isso aqui é um angioma da dermatoscopia, que é aquela lupa que eu falei. Tá vendo que isso aqui é vaso mesmo dentro, como se fosse um emaranhado de vaso. Tá tudo enovelado aqui dentro, ó. Vaso. Aqui, deixa eu botar outro aqui. Vou voltar para a apresentação, tá? Aqui nesse caso não tem vasos, eu tenho só um eritema, tá certo? Então é diferente de um angioma.
não é lesão por vaso. Eu tenho eritema e infiltração, como eu falei anteriormente, que pode ser por processo inflamatório, lembrando que inflamação, geralmente eu tenho eritema no local, ou por processo neoplásico. O nódulo é quando você tem uma lesão maior, endurecida e geralmente arredondada. Então, é como se eu tivesse uma lesão dessas aqui, bem maior. De forma, geralmente, circular, né? Então, uma lesão de consistência endurecida, de dimensão pode ser variável, de 1 a 3 centímetros, pode ser até mais. E pode ser visível ou palpável. Nesse caso aqui eu estou vendo uma lesão visível, nesse caso eu estou vendo uma lesão visível, mas nesse aqui eu vejo que tem um eritema, mas quando eu palpo eu percebo que tem nódulos aqui por baixo. Eles podem ser também profundos, que é o caso dessa lesão aqui, tá certo? E também ocorrem pela mesma coisa, ou por depósito de células neoplásicas, que é esse caso aqui eu tenho um SEC, que é um carcinoma espinocelular. Então, eu tenho várias células neoplásicas que vieram aqui dos queratinócitos da epiderme, que foram se proliferando de forma desregrada e formaram esse nódulo aqui, essa lesão tumoral, na pele. Então, aqui, no caso, por células neoplásicas. Pode ser aqui, nesse caso, por células inflamatórias. Então, eu tenho um depósito de linfócitos, de neutrófilos, de várias coisas aqui que formaram uma bolinha lá profunda na hipoderme, que formaram esse nódulo. Ou aqui, provavelmente, infeccioso. Também pode ser. Eu tenho um agente infeccioso que vai chamar células inflamatórias e formar esses nódulos aqui, tá certo? Por enquanto, tudo bem? Lesões sólidas, a gente viu pápulas, placas e nódulos. Só um minutinho, perdi o chat. Pronto. Aqui a gente também pode ter lesões que a gente chama de tubérculos, tá certo? O que é um tubérculo? Tubérculo é quando eu tenho uma lesão nodular, geralmente, ou em placa, que tem uma característica mais infiltrativa ou granulomatosa. Então, não é uma lesão assim que a gente vê muito comumente, ou que a gente fala esse nome muito comumente, mas é uma lesão que também pode ser vista na dermatologia e ela acontece nessas doenças granulomatosas. Não é nada muito específico, não. É uma lesão infiltrativa, só tem doenças granulomatosas ou infiltrativas, como nesse caso aqui na hanseníase. Eu não estou conseguindo ver o chat, gente. Aí, se vocês quiserem depois fazer uma pergunta, vocês chamam, só que eu consigo abrir o chat momentaneamente, mas eu não estou vendo o tempo todo, não. A goma... Pode voltar o slide só um pouquinho, por favor? Só pra... beleza, ok. Então, o tubérculo, já falei, a goma... Oi. Essa imagem do tubérculo, ela é parecida com a vesícula? Do tubérculo... às vezes, quando a gente está em foto, a gente tem essa dificuldade. Eu acredito que tu estejas falando isso porque ela está brilhando bastante aqui. Então, você fica na dúvida se é uma lesão de conteúdo sólido ou líquido. Se ela for de conteúdo sólido, eu sei que é uma placa, ou nódulo, ou tubérculo. Se ela for de conteúdo líquido, eu chamo ela de vesícula ou vesícula. Mas na imagem, às vezes, a gente tem essa dúvida. Na prática clínica, eu não vou ter tanta essa dúvida porque é só eu papar e saber se é uma lesão endurecida ou se é uma lesão líquida, tá certo? Mas é comum a gente ter essa dificuldade na imagem, tá? A goma é quando tem esses nódulos, ou placas, ou enfim, pápulas, mas geralmente nódulos, que tem uma lesão que vai se liquefazendo no centro e que depois elas ulceram, eliminando um material necrótico no meio. Também não são lesões muito comuns, a gente pode ter, por exemplo, na esporotricose, o que é que geralmente acontece? Eu tenho uma lesão geralmente infecciosa, que eu chamo infiltrado inflamatório para esse local, e fica aquele misturado de coisa com pus dentro, e em determinado momento esse pus sai. Isso pode acontecer na esporotricose, pode acontecer na tuberculose, pode acontecer na sífilis terciária, enfim, algumas lesões geralmente de característica infecciosa, mas também não são muito comuns, tá certo? É quando o nódulo se liquefaz. A tumoração também é uma lesão de conteúdo sólido, mas a gente tende a deixar esse nome quando a gente tem uma suspeita de uma lesão neoplásica, como nas outras partes do corpo também, né? Então, eu poderia chamar isso aqui de nódulo? Poderia, mas fica mais bonito. Vocês vão ver que não é, assim, essas definições são como se fosse um dicionário, como eu falei para vocês. Não é uma resposta certa, sempre específica. Você pode ter uma coisa que fica entre algumas lesões, sabe? Tipo assim, se eu tenho uma lesão que ela é um tamanho médio, assim, tipo, essa aqui, por exemplo, ela tem praticamente 1 centímetro certinho. Posso falar que é uma lesão pápulo-nodular, entendeu? Porque tá ali no meio, tá intercalada entre 2 lesões. E a lesão tumoral, ela pode até parecer com um nódulo, mas ela tem uma característica um pouco mais desregrada. Vê como, por exemplo, a superfície dessa lesão aqui é irregular. Então, isso aqui geralmente acontece em lesões tumorais. Os tumores são lesões que se multiplicam, são doenças que se multiplicam de forma completamente desregrada. Então, essa característica aqui de ser desorganizado, de ter uma textura diferente, endurecida, e esse aspecto, tipo, irregular, eu posso passar a chamá-lo de tumoração. E aqui também da mesma forma, vê como ele não respeita nada. Isso aqui, essa lesão está dizendo que ela vai crescer até alguém parar ela. Então, ela passou já dos limites da normalidade e vai-se embora crescendo até a gente tratar. Então, esse aqui, geralmente, eu posso chamar de tumoração.
O nódulo, esse aqui, lembra? Tá vendo como essa lesão, ela é feia, ela é irregular? É diferente dessa aqui, que tá bonitinha, redondinha, entendeu? Então, tumoração. Nesse caso aqui, provavelmente por neoplasias. Ainda nas lesões de conteúdo sólido, eu tenho a ceratose. A ceratose é quando, como o próprio nome fala, um aumento de queratina. Então, geralmente é um aumento da camada córnea, que é onde eu tenho uma maior densidade de queratina ali na superfície, e ela fica com uma característica áspera e esbranquiçada. Então, vê como essa cor aqui é amarela. Lembra que eu mostrei lá na gradação das cores, naquela imagem lá no segundo slide, mais ou menos? A queratina na camada superficial da pele, ela fica amarela. Vocês conseguem perceber que isso aqui é amarelo? Isso aqui é bem amarelo. Isso aqui também é amarelo. Então, isso aqui é uma ceratose. Muito cuidado. Isso aqui, até na residência, as pessoas às vezes confundem no início, para não confundir ceratose com descamação, tá? Ceratose significa somente o espessamento da epiderme. Então, eu fico com aquela queratina compactada ali na camada córnea, ficando com essa cor bem amarela e compacta. Aqui, eu também tenho esse amarelo e compacto e posso ter um pouquinho de descamação. É uma descamação bem leve. Mas a descamação eu vou mostrar para vocês depois, que é diferente disso aqui. Essa foto aqui está perfeita para ver o que é só uma hiperceratose ou ceratose, que é essa cor amarela, pele grossa, sem sair pedaços, tá certo? Aqui eu ainda saio um pouquinho de pedaço, aqui eu tenho um pouco de descamação. Professora, essa camada que a ceratose atinge, ela fica como se fosse uma camada morta? Ou... Aquilo ali, se a pessoa, se tiver uma... Por exemplo, se for lá e lixar, ela sai todinha. Exatamente, nem dói, entendeu? Isso é só um aumento de células mortas mesmo, tá? Nesse caso aqui, nem sempre é algo benigno, tá? Nesse caso aqui, uma doença paraneoplásica, de tilose palmar, geralmente por câncer do trato gastrointestinal. Pode ser por doenças congênitas ou pode ser simplesmente como isso aqui, uma calosidade por pressão, tá? Não é que é porque, é só camada de célula morta que quer dizer que é besteira, não. Não é isso que eu quero dizer. Só quero dizer que é uma alteração praticamente específica da camada córnea, exclusiva da camada córnea, tá? E que pode significar uma ampla gama de doenças que a gente vai vendo aos poucos, tá? Com relação à vegetação, a gente divide a vegetação em dois tipos, em verrucosidade e em condilomatose, tá? Então, lesões vegetantes, elas são subdivididas em lesões verrucosas ou condilomatosas. Tá, mas o que é uma lesão vegetante? É uma lesão que cresce para fora. Fica como se fosse com umas projeções. Eu botei essa foto aqui, que é um esquema histopatológico, para vocês verem o que significa o significado puro de vegetação. Então, essas projeções aqui, a gente tem papilomatose na histopatologia, que significa projeções praticamente digitiformes, crescendo para cima da camada normal da pele, tá bom? Quando essa vegetação, essas projeções, tem um aspecto seco, eu chamo de verrucosidade. Lembra de verruga, né? Verruga é esse aqui, desse mesmo jeitinho aqui, seco. Então, verrucoso. Quando essas projeções, essa vegetação, tem uma característica úmida, fica meio que molhado, a gente chama de condilomatose, tá? Condilomatose, de condiloma mesmo, como a gente tem, por exemplo, na região peniana, de condiloma acuminado. Deixa eu mostrar a foto para vocês. Aqui. As duas são vegetações, mas a gente define melhor, a gente subdivide e especifica mais. Para chamar isso aqui de verrucoso, porque eu estou vendo que é esse crescimento para fora da epiderme de forma seca. Nesse caso aqui, todos esses aqui são verrugas, tá? Então, como é que eu defino essa lesão? É uma lesão vegetante, posso falar? Pode. Mas quer ser mais incisivo, você fala que isso aqui é uma lesão verrucosa, de localização periungueal, múltiplas endurecidas, etc. Tá bom já. E aqui é uma lesão vegetante. Então, você pode chamar lá, é uma lesão verrucosa em local de pênis. Pode. Se você quiser dizer um pouco mais para o seu interlocutor saber exatamente o que você está falando sem olhar, você vai falar, é uma lesão vegetante. E aí a pessoa com quem você está conversando já imagina como ela é. Então, é uma lesão vegetante. Oh, gente, perdão, eu coloquei errado aqui, ó. Troquei, desculpe. Vegetante, verrucoso, condilomatose. Na hora que eu escrevi que eu botei errado. Você pode chamar de vegetante, mas se você quiser ser mais específico, você chama de uma lesão condilomatosa, tá certo? Que realmente é o diagnóstico desse quadro aqui, que é um condiloma acuminado. É verruga também, do mesmo jeito desse aqui, o mesmo vírus pode ser até, mas de aspecto mais úmido, lesão condilomatosa. Na dermatologia, quando a gente vai descrever lesões, só um minutinho, a gente tenta dar dicas para, assim, do que a gente já pensa. Então, quando eu vou botar numa anamnese minha, eu já sei o que é, olhei assim, já sei mais ou menos o que é. E eu vou descrever de acordo praticamente com aquilo que eu sei o que é, sabe? É um pouco ao contrário das coisas normais. Se você não souber, você vai descrever também de forma
assim, da forma mais minuciosa que você puder. Mas se você já souber o que é, você tenta dar dicas para a pessoa que você está falando, que vai ler aquele seu prontuário depois, saber exatamente aquilo que você está falando, entendeu? Então, eu falo termos específicos que chamam a atenção e que são característicos daquela doença. Tipo assim, na queratose seborreica, de novo, eu falo que é uma lesão graxenta, porque é um termo típico que a gente usa muito. Aqui no condiloma acuminado, eu falo lesões condilomatosas, múltiplas em região peniana, então aqui na verruga, lesão verrucosa, seca, etc. Pode falar. Por que normalmente acontece algum tipo de reincidência de verrugas em determinadas regiões? Verruga é inferno. Só se trata, assim, com paciência, porque é um vírus que está ali, que pode pegar, acho que tem mais de 100 tipos de HPV, talvez até mais de 200, que eles infectam ali a pele, e o único jeito de você tratar é você tirar aquela pele ali, tipo, não tem um antiviral específico para aquele vírus do HPV naquele local, entendeu? Então você meio que tem que esperar essa pele ir embora. E aí os tratamentos que a gente faz geralmente são com queratolíticos, que são medicações para tirar essa queratina superficial, para essa pele ir se descamando e se desfazendo sozinha. Aí, enfim, tem que ter paciência, porque a pele vai saindo, o vírus que está dentro dessas células infectadas vai saindo junto com a célula quando ela está saindo também, e aí pronto, um belo dia ela vai embora. Ou não, né? Mas geralmente essas de mão vão. As de condiloma, elas são bem recidivantes. Mas não tem um tratamento específico, por isso que elas são recidivantes. É só esperar ela ir embora mesmo. Eu tô perguntando porque tinha um primo meu, que ele tinha muito nas mãos, exatamente. Pois é. É bastante no interior fala que se a pessoa contar as estrelas apontando, dá verruga no dedo. Dá problema, né? Pois é. Deixa eu só ver aqui. Professora, essas verrugas também, se, por exemplo, eu já ouvi falar se a pessoa coçar ela e ela tende a se multiplicar sobre a pele ou não? Isso é um mito também. Oi? Essas verrugas, às vezes, elas coçam, porque tem prurido. E eu ouvi falar se a pessoa coçar ela e o sangue extravasar pela pele, ela tende a sair ali também. Isso é verdade ou é só um mito? Se a pessoa coçar e extravasar pela pele, ela tende a sair o sangue extravasar pela pele. Então, se eu tenho uma verruga na mão e eu coço muito o meu nariz, eu posso pegar, infectar essa verruga no meu nariz, tá certo? Ok. Exatamente. Não é pelo sangue necessariamente, não, é pelo vírus mesmo, tá certo? Pela pele mesmo, pelo vírus, transmissão do vírus de um local para o outro. Exatamente, tá bom? Eu posso realmente ter essa inoculação, não necessariamente pelo sangue, mas pelo vírus mesmo, tá? Liquenificação agora, voltando para os conteúdos sólidos, a gente falou da vegetação, verrucose condilomatose, e aqui agora a liquenificação. Então, liquenificação, a gente até, acho que todo mundo viu na tutoria, não sei que alguém tenha faltado, mas no caso clínico, eram lesões liquenificadas que o paciente tinha. Então, o que é a liquenificação? É um espessamento da pele com os sucos mais nítidos. Na verdade, quando eu estou olhando, eu vejo uma pele mais espessa, uma pele mais escurecida e com os sucos mais preeminentes. Vocês conseguem perceber isso? Aqui é a pele normal e aqui é a pele que a pessoa está coçando o tempo todo. Geralmente, essa liquenificação é causada pelo ato de coçar. Então, coça isso aqui, a pele vai tentando se proteger e ela vai ficando mais espessa, mais escura e com esses sucos mais nítidos, tá certo? Isso é a liquenificação, uma lesão geralmente secundária. A esclerose é quando tem um endurecimento da pele, geralmente por proliferação de colágeno, tá? Então, é uma alteração geralmente dérmica, que eu vou tendo um maior depósito de colágeno do que o normal, e essa pele vai ficando endurecida até dando essas retrações aqui nos dedos. Ela é muito característica, por exemplo, da esclerose sistêmica, ou esclerodermia. Você tem uma alteração no colágeno e vai ficando com essas retrações. Ainda nas lesões de conteúdo sólido, a gente tem essas infiltrações. É um termo também que a gente pode usar. Enfim, eu posso chamar isso aqui de placa? Posso chamar isso aqui de uma placa, tá? Mas é um termo mais específico que eu posso falar, que é quando eu tenho esse espessamento mais profundo, com um aspecto, de certa forma, endurecido, quase que inchado nessa região. Né? É demasiado, né? E ela pode ser também por aumento de células inflamatórias e neoplásicas. Então, é só especificando um pouquinho melhor os termos que a gente já falou. Pronto, acabamos de conteúdo sólido, a gente vai partir para de conteúdo líquido, tá? O conteúdo líquido ele pode estar de forma circunscrita e pode estar de forma não circunscrita ali naquela pele. Quando ela é circunscrita, a gente chama de vesícula, bolha ou pústula, tá bom? E eu vou falar para vocês de cada uma. E quando ela está não circunscrita, eu chamo de urtica ou edema, tá bom? Aqui a vesícula. Vesícula é quando tem uma lesão de conteúdo líquido circunscrita de até 1 centímetro. Aqui é uma lesão bem típica de herpes, tem várias vesículas juntas sobre base eritematosa. Então, cada vesículazinha dessa é bem pequenininha. Essas vesículas geralmente acontecem por um edema entre as células. Então, por que ela tem conteúdo líquido? Porque eu estou com um edema entre as células ali daquela camada da pele, geralmente da camada espinhosa,
E aí, isso se manifesta na pele na forma dessa lesão de conteúdo líquido. Pronto, é bem simples. Já as bolhas é quando tem esse acúmulo de conteúdo líquido maior do que 1 centímetro. Então, aqui eu tenho vesículas pequenininhas, bolhas maiores. É como se fosse a relação entre pápula e placa. Pápula pequenininha, placa maior, certo? Quando eu tenho uma lesão intermediária, tipo isso aqui, ó, entre praticamente 1 centímetro, aí eu posso chamar de vésico-bolha, não tem problema, certo? Em algumas lesões a gente pode fazer isso, não é todas, tá? Não sai pintando. Mas em algumas coisas a gente pode fazer essa transição, quando é só pelo também. E a pústula é quando tem uma lesão de conteúdo líquido também, mas com uma característica de pus dentro dessa lesão. Qual é a cor do pus? A cor do pus é amarela, tá certo? Então, vocês estão vendo que isso aqui tem um tomzinho amarelo? É diferente disso aqui, que é translúcido. Isso aqui tá amarelo, mas desculpa aí, a foto não ficou tão nítida. Mas é diferente dessa aqui, ó. Isso aqui é translúcido, tá? Essa aqui tá amarela só porque ela é muito grande, aí tem muito líquido aqui no interior. Mas quando ela é pequenininha assim, quando tem só líquido dentro, é para ficar translúcido assim. Essa aqui, ela tá amarela, não tá translúcida, não tá com diágua, certo? Então, essa lesão de conteúdo líquido pode ser pequena, geralmente pequena, e de coloração amarelada eu chamo de pústula. Quando ela fica grande, eu chamo de abscesso, ok? Ou furúnculo, quando eu tenho lesão de conteúdo líquido não bem delimitada, eu chamo de, posso ter mais de uma, mas assim, uma das principais são a urtica. A urtica é a lesão da urticária, tá certo? Você tem aqui um acúmulo de líquido, um edema entre as células, mas que fica de forma difusa, não tem uma delimitação tão boa. Eu vou mostrar fotos melhores já já. Isso acontece com um eritema também no local, e por conta de uma reação ali naquele local de vasodilatação e exudação de saída de líquido. Então, geralmente, eu tenho uma reação alérgica a alguma coisa, e aí, pela alergia, eu tenho a liberação de citocinas e vasodilatação naquele local, com o extravasamento de líquido, e a própria vasodilatação vai causar o eritema. Se eu tiver esse acúmulo de líquido não circunscrito em área de mucosa, eu chamo de angioedema, que é quando a pessoa fica com a boca bem inchada, depois de ter alergia a alguma coisa, geralmente camarão ou coisa assim. Aqui, vou mostrar melhor. Professora, a urtica, ela é mais por... Como que a senhora acabou de falar? Alérgica, é isso? Geralmente é mais alérgica. Tá? É a lesão, a urtica é a lesão típica da urticária. Qual a lesão alimentar da urticária? A urtica ou ponto. Como é que ela é definida? Na verdade, quando eu falo urtica, eu já imagino a lesão. Mas se eu quiser descrever ela para vocês de outra forma, é uma lesão, digamos que em placa, que tem esse eritema ao redor ou nela toda e pode tender a ter um clareamento central. Ela fica mais clarinha aqui no meio. É como se a pele inchasse por um todo. Então, eu fico vermelho e inchado, tá? Isso é a urtica. Aqui, pode ser por conta de uma picada de inseto, por exemplo. Ela tem essa lesão urticariforme ao redor. Aqui, essa lesão inchada, mal delimitada, com clareamento central, aqui também. E aqui é um angioedema, que é quando eu tenho esse acúmulo de líquido não delimitado, em região que consegue acumular muito líquido, que geralmente é mucosa. Isso é um angioedema. O edema, por simples, é quando eu tenho líquido extravasado da própria cor da pele. Isso aqui vocês nem vão ver muito na dermatologia, vocês vão ver mais na clínica médica, que é, por exemplo, por insuficiência cardíaca, por cirrose hepática, ou, enfim, acúmulo de líquido em geral no corpo, que você vai ficar com líquido entre a derme mesmo. Então, a pele você vê que está praticamente normal, no máximo um pouco brilhosa, porque ficou esticada ali. Mas a cor da pele é normal, a textura da pele é normal, só que eu vejo que ela tem edema naquele local quando eu faço compressão e a pele demora a voltar. Pronto, acabamos já as lesões de mácula, as lesões, mácula que eu falei por alteração de cor, né, as lesões sólidas, vimos também as alterações líquidas, e agora a gente vai para as lesões por solução de continuidade. Essas por solução de continuidade são divididas em 4, que são erosão ou exulceração, que são a mesma coisa, úlcera, fissura ou Haggardy, que são a mesma coisa também, e fístula, tá? A erosão ou exulceração é quando eu tenho uma perda parcial da epiderme. Lembra quando eu falei na primeira aula sobre a questão da fábrica da pele, que é a camada basal? Bom, quando eu falo erosão ou exulceração, eu estou dizendo que eu perdi pele, mas eu não perdi a camada basal. Eu não perdi a fábrica da pele. Foi uma lesão parcial, tá? Isso, principalmente essa aqui. Essa aqui eu tenho algumas erosões, mas eu tenho já algumas mais profundas, tipo úlcera. Mas as erosões são as mais superficiais, tipo essas aqui ou essas aqui, tá? Tipo um arranhão. A ulceração é quando eu tenho uma lesão mais profunda. Então, quando eu vejo essa lesão, eu sei que já não tem mais pele normal aqui. Esse tecido que eu estou vendo já é a derme, certo? Então, ela pode até cicatrizar, mas ela não vai cicatrizar de forma normal, como essa pele aqui pode cicatrizar normalmente. Ela vai cicatrizar deixando uma área de fibrose, porque a fábrica da pele já foi embora, que era a camada basal, então o que vai se proliferar aí é a derme para tentar só reconstituir esse tecido, mas não consegue voltar a ser pele normal. E úlcera, essa definição aqui de úlcera e ulceração a gente não usa muito não, mas assim, em alguns locais eles falam que ulceração é quando é agudo e úlcera é quando é crônico, certo?
fissura ou Hagard é quando tem essa fenda linear na epiderme. Geralmente ela é também mais superficial. É só uma lesão pequenininha e de forma linear. A definição dela é essa. E fístula é quando eu tenho a saída de líquido a partir desse local. Professora, tem como voltar um slide e ir só um pouquinho mais devagar? Vou sim. Obrigado. Ó. Aqui não. Erosão ou exulceração superficial, úlcera mais profundo, fissura ou Hagard é quando é linear, e fístula é quando tem saída de material a partir daquela lesão. Então, lesão por solução de continuidade significa que é uma solução de continuidade. Não sei se vocês já ouviram esse nome. É quando tem uma continuidade entre o meio externo e o meio interno, digamos assim. Quando essa continuidade é bem superficial, é erosão. Quando essa continuidade é profunda, é úlcera ou ulceração. Úlcera quando é crônico, ulceração quando é agudo, mas eu nem gosto dessa divisão, a gente não usa mais. Professores, tem a diferença da úlcera e ulceração, então, é que uma é mais profunda e a outra, a cicatrização deixa fibrosa? Não, as duas são a mesma coisa. Só que algumas pessoas gostam de dividir e chamar de úlcera só quando é crônico. Eu, pessoalmente, não gosto. Eu chamo úlcera ou ulceração tudo a mesma coisa. Eu só divido entre exulceração e erosão, que é a mesma coisa, e úlcera ou ulceração. Tá me entendendo? Tipo, eu faço mais ou menos assim. Erosão é ulceração e úlcera igual a úlcera igual a ulceração. É só para dizer se é superficial ou profundo. Se é agudo ou se é crônico, assim, chamado de dois nomes diferentes entre ulceração e úlcera, eu não uso muito e ninguém usa muito, então não faz sentido você usar sozinha essa denominação, né? Aí considera como sinônimo, tá certo? Mas nas duas, tanto na ulceração quanto na úlcera, eu tenho perda da fábrica, eu tenho perda da camada basal. É uma lesão mais profunda, certo? Atinge até hipoderme ou derme. Tudo bem? A fissura é quando eu tenho uma fenda linear. Geralmente ela é superficial, certo? Então aqui eu posso ver, provavelmente aqui uma infecção fúngica, que a gente vai ter trigo, eu tenho uma infecção fúngica nesse local e fico com essa solução de continuidade, ou seja, a pele se comunicando de forma profunda com o meio externo e essa perda de substância aqui nessa região de forma superficial. Geralmente ela fica em dobras, certo? É uma úlcera ou uma exulceração linear. A característica principal dela é que é linear. Professor, um exemplo dessa fissura ou Hagard, seria alguma doença, alguma coisa específica, ela ocorre mais por qual motivo? Um exemplo é esse aqui da foto, que é o intertrigo, tipo infecção fúngica, candidíase, pode deixar essa fissura ou Hagard. Por uma infecção numa área que tem essa continuidade, aí quando vai perdendo o tecido, vai literalmente rasgando e abrindo essa área. Exatamente. Outra lesão que eu tenho muita fissura, na dermatite atópica. Não sei se você lembra daquela lesão que eu mostrei. Até aquela de contato das mãos na aula passada. Que eu mostrei que tem uma pele bem ressecada, eritematosa, descamativa, e que tinha uns tracinhos nela, que eram feridos mesmo, tá certo? São perda de substância da pele de forma linear. Ferimento linear, assim. Aí pode acontecer nos aquela do pé que o povo chama de frieira, isso também é? Vão mudar os nomes populares para os nomes médicos, tá certo? Frieira é o nome popular para intertrigo, tá? Ou tínia intertritiginosa, certo? Professora, esse tipo de também é muito visto em pele militar. Militar que deixa o pé muito molhado nos acampamentos e fica caminhando muito e literalmente acontecem essas fissuras. Isso, exatamente, porque esse ambiente úmido e fechado, abafado, é um meio perfeito para crescer fungo. Então, não é por conta de ser militar, nem por conta do abafamento, mas é um sinal de que está tendo infecção fúngica naquele local, entendeu? Professora, quando acontece isso nesses pés militares, geralmente significa que está com infecção fúngica, entendeu? Entendi. Oi. Professora, um trauma pequeno assim pode ser chamado de fissura também? Por exemplo, faca? Pode. Tipo, meio feri com papel, é uma fissura, tá bom. Entendeu? Ou então eu peguei um ácido, uma água sanitária, uma substância bem irritativa, que a pele vai ficar ferida. Se tiver uma feridinha linear, aí você pode chamar de fissura ou de Hagard, tá certo? Geralmente acontece muito em área de dobra, justamente porque vai favorecer, né, o aparecimento disso por ser uma área já linear. E a fístula, como eu falei, quando você tem uma lesão profunda que começa a ser eliminada para fora através desse canal de comunicação. Esse canal de comunicação que a gente chama de fístula, certo? Quando você tem uma lesão profunda que se comunica com um outro local. É como se fosse uma ponte.
O nome fístula ele não é utilizado só na pele. Ele é utilizado para qualquer coisa, tipo uma fístula esofágica, uma fístula uretral, uma fístula vesical, enfim. É como se fosse essa ponte, esse canal de comunicação entre um local e outro. No caso da pele, geralmente vem da parte profunda da derme, da hipoderme, para a parte superficial de fora da pele. Então, aqui eu tenho fístulas, múltiplas fístulas. Gente, qual é a lesão alimentar desse pé aqui? Eu tenho uma lesão endurecida, eu percebo que essa pele aqui não está normal, com nódulos e fístulas, saindo substância purulenta, ok? A gente vai começando a juntar os conceitos. Quando eu tenho uma lesão, não tenho uma lesão só. Eu tenho uma que pode ser principal. Nesse caso aqui, a principal estão sendo essas fístulas para eliminação do material purulento, certo? Mas eu tenho várias lesões aí. As lesões caducas, que eu falei que eu odeio esse nome, que eu não entendo. Eu realmente não entendo porque chama assim, mas eu penso como se fosse lesão de eliminação de alguma coisa. Então, a eliminação de escama, a eliminação de crosta e a eliminação de escara. Honestamente, eu acho que ele não soube como classificar muito bem, e aí acabou que juntou esses três aí nesse tópico. Mas a gente vai ver de um por um, também são lesões alimentares importantes. Aqui, as escamas é quando a gente tem um descolamento da pele. E, vamos lá, voltando para as camadas. A gente tem a camada basal, camada espinhosa, camada granulosa e camada córnea. A pele compactada, ela fica ali íntegra, que nem a pele da gente está nesse momento. No momento que começa a ter alguma inflamação, que tem algum processo proliferativo, vocês lembram que eu falei que a proliferação normal da pele demorava mais ou menos um mês, mas em algumas lesões hiperproliferativas, como na psoríase, ela podia demorar menos tempo para acontecer, ou seja, as células se multiplicam mais rapidamente do que o normal. E aí, quando acontece esse processo, eu vou tendo um acúmulo de células nas camadas superficiais. Então, eu tenho uma camada de pele que funciona normalmente versus uma camada de pele que está se multiplicando 3 vezes mais. Quando essa está se multiplicando 3 vezes mais, eu vou gerando 3 vezes mais células. E essas células, quando elas chegam na superfície, elas vão se desprender. Só que elas se desprendem de forma mais acentuada do que na pele normal. A pele de qualquer um aqui descama, mas se descama de forma natural. Então, a camada córnea, quando chega na hora dela lá, ela vai embora pelo poeira. Mas, nesses estados hiperproliferativos, eu vou tendo um acúmulo dessas camadas e elas vão saindo de forma mais proeminente, como aqui a gente vê, certo? Vocês podem ver que ela geralmente puxa também bastante para o amarelo ou para o branco, porque são lesões de queratina, e elas se desprendem da pele normal. Então, isso aqui eu posso inferir que está tendo um processo hiperproliferativo, certo? Estou tendo mais pele do que o normal, está acumulando pele aqui em cima, viu? Essa descamação pode acontecer por conta de vários processos diferentes, não significa uma coisa só. Podem ser tanto genéticos quanto adquiridos. Eu não vou entrar muito no mérito das escamas agora, não. Elas são super, super, super importantes. Vocês vão falar nelas várias vezes, assim, quando forem descrever lesões. Mas, por enquanto, basta vocês identificarem, tá certo? São lesões que podem ser amareladas ou brancas, que são do descolamento da pele, tá bom? Geralmente, esse descolamento é seco, tá bom? Quando eu tenho um descolamento diferente desse seco, assim, eu vou chamar de outras coisas. Deixa eu escrever mais pra frente. Deu para entender, por enquanto? Sim. Obrigada. Participação e tal. Tá, vamos, pessoal, me ajuda. Aqui, outras lesões descamativas. A gente tem, eu acho que eu tirei aqui sem querer. Não, tá aqui. A gente tem essa descamação, que essa descamação pode ser pitiriásica, que é quando ela é bem pequenininha, bem discreta, fininha, ou laminar, que é quando ela é em grandes retalhos. Essa aqui, você diria que é grande ou pequena, essa descamação? Grande. Eu tô com o chat aqui, pessoal, se quiser escrever, fica à vontade. Consegui voltar para ele. Então, são as escamas grandes, né? O tamanho dessa escama tem 3 centímetros. Enquanto que aqui... Laminares, né? Laminares, exatamente. Enquanto que aqui, vê como essa escama é bem fininha. É só esse negocinho branquinho aqui saindo bem discreto, como, por exemplo, na pitiríase versicolor, que alguém chamou mais pra frente, mais atrás, quer dizer. Quando eu puxo a pele, eu fico com essa escamação bem fininha. E aqui, essa escama já tá maior também, que é a escama da psoríase, tá? Só pra vocês verem a diferença. A pitiriásica, que é a fininha, e a laminar, que é a mais grossa, certo? Bom, a gente então falou das escamas, a gente também tem as crostas. A crosta é uma lesão extremamente importante e ela tem um grande significado na interpretação da lesão. Decorem isso que eu vou falar agora. Sempre que eu tenho uma crosta, isso significa que eu tive líquido lá anteriormente. Repetindo de outra forma. A crosta é uma lesão líquida que secou, certo? Então, aqui, como é uma crosta? É um exudato que ficou durinho ali naquele local. Poxa, todo mundo já viu ou teve alguma crosta. Machucou e ficou aquela feridinha ali em cima, seca, mas que você sabe que era úmida ali antes, sabe? Então, aqui eu tenho uma crosta e aqui eu tenho outra crosta. Quando eu vejo só isso aqui, só essa imagem aqui da direita, sem saber como era antes, eu posso dizer de certeza
que aqui antes eu tinha vesículas opústulas. Por quê? Porque olhando eu consigo dizer que isso aqui é uma crosta, que tem um aspecto de serosidade, como se fosse um líquido claro, meio, enfim, seroso. E que isso aqui, antes disso aqui, eu certamente tinha uma vesícula ou uma pústula ou uma bolha aqui nesse local, porque a crosta só aparece a partir de uma lesão do conteúdo líquido, tá? Essa crosta aqui eu chamo ela de melicério, que ela tem uma coloração meio que de mel, amarelinha. E ela é bem característica dos impetígolos, das infecções bacterianas. Lembra aquela pústula, que ela era bem amarelinha? Pronto. Quando uma pústula daquela estoura e seca, ela fica uma crosta melicéria. Isso aqui vocês vão ver bastante na pediatria na vida inteira. Mas a crosta ela também pode ter outro conteúdo, caso não seja uma pústula, caso seja uma lesão hemorrágica. Aqui ele expeliu, arranhou, né? Teve uma exulceração, lembra? Uma perda de continuidade, uma solução de continuidade da pele bem superficial, sangrou naquele local e o sangue secou. Então, aquilo ali se tornou uma crosta hemática, tá? Aqui eu tenho uma crosta melicérica, que também pode ser confundida com a serosa. A melicérica, ela fica mais amarela, a serosa fica mais branquinha. Enfim, são detalhes. E a hemática, ela fica com um pouco de sangue mesmo mais vermelho, tá bom? Pronto. Falou de escama, falou de crosta, e agora a escara. A escara é quando eu tenho necrose de tecido. Então, esse tecido aqui preto tá morto, tá bom? Eu tive uma perda da pele nesse local, geralmente lesões por pressão, provavelmente é um paciente que ficou acamado por muito tempo, e aí a pressão contínua naquele local, sempre está mudando de posição, fez com que houvesse isquemia nesse local. Então ficar deitado o tempo todo, 24 horas por dia, por vários dias, vai fazer com que eu tenha isquemia naquele local, porque a gente está se mexendo o tempo inteiro, justamente para evitar que isso aconteça. Então, por conta dessa isquemia, formou essa lesão aqui ulcerada, isso aqui é uma úlcera, que serve ao redor de perda da pele, perda de forma profunda. E além dessa úlcera, acima dessa úlcera, eu tenho uma área de necrose, que é quando eu fico com esse aspecto preto, morto, certo? E a escara é quando eu tenho essa lesão por necrose, tá bom? E aí, para avaliar a profundidade dessa úlcera, eu só consigo dizer quando eu tiro esse conteúdo aqui necrótico todo, para poder ver até onde a úlcera vai de verdade, tá? As lesões sequelares, eu acho que são as últimas de hoje. São lesões permanentes, que podem ser primárias ou secundárias, e que acontecem deixando uma cicatriz naquele local. Na verdade, aqui ele dividiu em atrofia e cicatriz, mas essas definições podem se misturar. Atrofia é quando eu tenho uma redução da espessura da pele por conta de uma diminuição no número de células daquela camada. Então, lembra da pele normal, que ela tem várias camadas, camada córnea, camada granulosa, camada timiosa e camada basal. Então, eu tenho mais ou menos ali, digamos, umas 12 camadas de célula. Quando eu tenho uma atrofia, eu tenho uma diminuição na quantidade dessas camadas. Ao invés de ter 12, eu tenho 4, 5 camadas de células. Então, a pele fica mais fina. É o que acontece aqui nessa lesão de lúpus discoide, por exemplo. Eu vou ter um infiltrado inflamatório no histopatológico. Quando esse infiltrado inflamatório vai embora, ele deixa a pele mais atrófica, mais fina. Vê como essa parte aqui, ela está mais funda do que a pele ao redor. Tá vendo? A pele ao redor está aqui altinha e aqui tem um buraco, uma piscina aqui de atrofia nessa região. Então, isso aqui é uma lesão atrófica. Qual a lesão alimentar dessa? Como é que eu descreveria essa lesão? É uma atrofia com hiperpigmentação, porque eu também tenho alteração do polo ao redor, hiperpigmentação periférica. Ok, descrevi o suficiente. Em área fotoexposta, né, para favorecer o diagnóstico de lúpus, caso eu queira fazer isso, né, faça uma área fotoexposta. Além da atrofia, a gente tem também as cicatrizes. As cicatrizes podem ser de vários tipos, tá certo? Elas podem ser do tipo atróficas também, como as anteriores, podem ser do tipo hipertrófica ou do tipo queloidiano, tá? A cicatriz atrófica é essa aqui como a cicatriz de acne. Eu tive uma inflamação naquele local, e aí depois que a inflamação foi embora, a minha pele normal ficou prejudicada. E aí ela não conseguiu cicatrizar de forma normal de novo, como se eu tivesse perdido mesmo a camada basal. E aí eu fiz uma cicatriz baseada praticamente em proliferação dérmica, proliferação de colágeno. Então eu não consigo fazer uma pele normal como antes, eu fiquei com essa cicatriz atrófica no local da inflamação prévia da acne. Mas eu também posso ter uma cicatriz hipertrófica ou queloidiana. Aqui, por exemplo, em decorrência de uma cirurgia, eu fiz o ferimento, suturei para que a pele pudesse cicatrizar. A sutura por si só não cicatriza nada, né? É só fazer com que as linhas, os planos se aproximem para que a pele possa cicatrizar sozinha. Mas, nesse caso, quando eu fiz isso, a pessoa que sofreu a operação teve a tendência a fazer uma cicatriz um pouco maior do que o normal. Ou seja, a pele dela, a derme, que era para cicatrizar de uma forma, ela, por condições próprias mesmo, ou individuais, fez isso de forma um pouquinho mais irregular e ficou com essa cicatriz um pouco acima da pele normal. Vê como essa cicatriz, ela é brilhante, ela tem um aspecto eritematoso. Sempre que vocês virem uma lesão desse tipo também, lembrar de cicatriz, não só quando virem aquela lesão atrófica que a gente viu no início, tá? Tá. E qual é a diferença entre cicatriz hipertrófica e queloide? Isso também é importante. A cicatriz hipertrófica, ela respeita os limites do plano de estrutura, certo? Ou do plano da lesão. Então, aqui eu tive uma cicatriz provavelmente de cesariana, não transtil, e a cicatriz ficou um pouquinho maior do que o normal, mas continua somente nesse local aqui que ela aconteceu.
Quando eu tenho uma cicatriz queloidiana, ela não respeita mais o local onde eu fiz o ferimento, onde houve o ferimento. Ela ultrapassou o plano ou o limite do trauma, certo? Então, a cicatriz queloidiana, ela é bem mais exagerada do que a cicatriz hipertrófica. Professora, o que é que diferencia uma pessoa tipo assim, na cicatrização daquela pessoa, beleza, ela cicatriza normal e quando cicatriza cria queloide. Qual é a explicação fisiológica para isso? Genético? O que é? Porque eu sempre escuto falar e, assim, só escuto falar, né? É muito genético. Eu não diria genético, mas de predisposição individual. Tipo assim, tem gente que já fez 3 furos na orelha, 4 furos, quando faz o quinto tem queloide no local. Então, não se sabe exatamente por que acontece, mas quando a gente tem uma cicatrização de uma pele normal, a gente tem fatores de crescimento, que é para você fazer com que as células se multipliquem e consigam juntar os planos ali. E também tem fatores que vão inibir esse crescimento. Então, cicatrizou, chegam outros fatores que falam, tá bom, para por aí, já tá bom, já cicatrizou. Quando essa regulação não tá boa, eu não consigo ter esse sinal, tá entendendo? Então, eu preciso proliferar, ok, preciso fechar essa lesão, mas a parte que fala, tá bom, parou, não tá funcionando direito. E aí continua crescendo, crescendo e crescendo. Então, não se sabe exatamente o porquê, mas o princípio é mais ou menos esse. A forma de evitar é corticoide, então, né? Não, assim, eu não diria evitar, porque não é em toda cirurgia que você vai fazer corticoide e tal. Porque, enfim, na maioria das vezes isso não vai acontecer. Mas caso aconteça, caso você comece a ter uma cicatriz queloidiana ou até uma cicatriz hipertrófica, a forma de tratar, já no caso, seria geralmente com corticoide, ou tópico ou infiltrativo, certo? Professora, nesse mesmo contexto, tem os granulomas também, né? E comparando com o queloide e granulomas. É uma excelente pergunta. Com relação ao aspecto da lesão, imagino que tu está perguntando, né? Isso, justamente. Geralmente em pins, em brincos, acontece os granulomas e às vezes queloide, né? Ah, entendi o que você está dizendo. Pronto, assim. Com a lesão em si, elas são bem parecidas, mas a cicatriz queloidiana, ela brilha muito. É uma lesão que acontece por grande aumento de colágeno e de fibras elásticas na derme. Então, ela fica... Lembra que eu falei lá da esclerose no início? Se vocês quiserem, eu volto. Mas que é aquela mãozinha bem fechadinha, assim, retraída, que fica com um aspecto bem brilhoso. Vamos voltar. Aqui, ó. Vê como essa pele está brilhosa. Quando eu tenho aumento de colágeno e aumento de fibras elásticas, eu fico com esse aspecto brilhoso. Qualquer lesão que tenha. Então, na lesão queloidiana, eu também tem o mesmo princípio. Ela tem um brilho maior. Enquanto que num granuloma, ela brilha menos, certo? Ela fica... É isso mesmo. Menos brilhosa. Deixa eu ver se eu acho um granuloma. Tipo assim. O granuloma, ele poderia ficar com um aspecto um pouquinho mais assim, entendeu? Menos brilhoso. Tá? Professora, essa esclerose é a mesma coisa que fibrose, não? A esclerose é parecida. Deixa eu voltar para cá. São muito parecidas. A esclerose é quando eu tenho um aumento de fibras colágenas na derme. E a fibrose eu também tenho. Pode ser chamado assim. Como eu te falei, esses termos, eles se ligam, entendeu? Uma região mais fibrótica, uma região mais esclerótica, são termos que a gente usa de forma parecida, sim, certo? Só geralmente eu prefiro chamar de um termo que bata mais exatamente com aquela lesão específica. Então, aqui eu tenho uma lesão grande, por exemplo, aqui. Eu tenho uma lesão que ultrapassa os limites da linha do trauma, que tem esse aspecto brilhoso, que é grande, então eu chamo ela mais de queloidiana. Fibrótica eu uso muito para lesões mais tendendo a atróficas. Não é que aqui não tenha fibrose, mas geralmente eu uso mais para isso aqui, tá entendendo? As lesões tendendo a atrofia, tá? Deu para entender? O princípio histopatológico é o mesmo, o termo a gente até pode usar ele de uma forma ou de outra, mas geralmente eu uso mais para lesões mais puxando para atróficas, tá bom? Professora, qual a diferença é o tamanho da cicatriz atrófica para a atrofia anterior? Não. Volta um slide, fazendo favor. Esse? Não, atrás. Essa aí, atrofia para cicatriz atrófica. Assim, são muito parecidos. A cicatriz, geralmente, a gente vai chamar quando é secundária a... Não, às vezes a gente tenta definir, deixar bem fechadinho em uma coisa, bem fechadinho na outra, mas não funciona muito assim, não, sabe? A atrofia, ela vai acontecer de forma cicatricial ou não. Geralmente, quando acontece uma atrofia, ela fica uma cicatriz naquele local e não volta mais para a pele normal. E, geralmente, quando eu tenho uma cicatriz, ela tende a ser atrófica. Então, você pode chamar da mesma coisa, entendeu? A cicatriz, ela nem sempre vai ser atrófica, mas quando ela for atrófica, eu também posso chamar ela somente de atrofia. Tá me entendendo? Entendi. Mas a atrofia, ela só vem de uma lesão, né?
de uma lesão, mas não necessariamente uma lesão externa, pode ser um processo inflamatório interno. Certo? Então, assim, eu posso ter atrofia por conta de uma cicatriz, tipo assim, eu fiz um ferimento, fiquei com a cicatriz atrófica, caí, bati o joelho, fiquei com a cicatriz atrófica. Pode. Mas posso também ter cicatriz por conta de um processo inflamatório interno. Nesse caso aqui, lúpus, eu tenho infiltração linfocítica, gerou processo inflamatório, e quando cicatrizou em forma de cicatriz atrófica. Tá? Acne também, mesma coisa. Tá bom? Cicatriz e atrofia não podem andar juntos. Pronto, gente. Alguma pergunta por enquanto? Não. A gente vai passar por uma sessãozinha de imagens agora. Se quiserem ficar à vontade aí, mas vamos começar. Não são muitas hoje. A gente tem essa primeira lesão aqui, tá certo? Já que tivemos aula de lesões elementares, eu vou pedir para vocês descreverem essa lesão. Então, vão botando aí no chat. Quem tiver vergonha, botando no privado para mim. E descreva aí o que vocês acham. Você tem medo de errar, não? Professora, eu acho que uma lesão com fissuras, com uma hiperpigmentação ao redor. Pronto. Na aula de hoje, então, nem vou linear, né, também. Certo. Vou voltar só para vocês. Vou comentar o que vocês falaram, mas só para vocês saberem. Na aula de hoje, a gente vai focar muito, então, em descrição, tá certo? Para vocês identificarem o que eu estou falando aqui, e o diagnóstico fica como secundário. Então, vocês falaram uma lesão hiperpigmentada, né? Uma lesão linear, vocês estão falando linear por conta disso aqui, né? Lembre-se que na descrição de uma lesão, não necessariamente tem uma coisa só, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Alguém falou fissura. Eu não chamaria de fissura, por quê? Porque não tem continuidade, a pele não está ferida. Eu só tenho fissura quando eu tenho um ferimento, uma solução de continuidade entre o que está dentro e o que está fora da pele. Nesse caso aqui eu não tenho, eu tenho uma lesão de fato que às vezes tem um aspecto linear, e que é hipercrômica, mas que não tem ferimento da pele. Então, ok, lesão hipercrômica. Vocês estão falando muito aqui lesão linear, mas eu vou dar um termo até um pouco mais específico para vocês aprenderem também. Eu não falei na aula de hoje, tá? Mas para vocês irem construindo o vocabulário de vocês. Alguém falou liquenificação, eu entendo quem falou liquenificação, porque tem essa acentuação, né, de sulcos e de linhas, então, tudo bem, vamos deixar guardado esse termo aí, assim, não é o termo correto, porque não é correto. Porque eu não tenho tanto um aumento da espessura da pele nesse local. Eu tenho essas linhas, mas eu não tenho a pele mais espessa nesse local não, sabe? E liquenificação a gente usa quando é secundário à coçadura, principalmente. Aqui pode até estar mais espesso do que o normal, mas a liquenificação a gente usa quando é secundário à de coçar, que nesse caso não é. Uma mancha, pode chamar de mancha? Pode chamar de mancha. Daqui a pouco eu vou formar uma definição mais certinha para vocês irem vendo. Mas mancha é quando ela não tem alteração de textura. Se eu considero que isso aqui não tem alteração de textura, chamar de mancha está ok. Se eu venho para essa parte aqui e eu vejo que tem um pouquinho de elevação, bem discreto, mas tem um pouquinho, aí eu já não chamaria de mancha, mas tudo bem. Chamar de mancha também está correto, principalmente para essa parte central. Alguém falou aqui a acantose. A acantose é um termo que a gente dá na histopatologia, tá certo? Para o aumento da espessura da pele. Existe um diagnóstico dessa doença, que eu vou mostrar já que leva o nome de acantose, mais alguma coisa, acantose nigricans. Não é o principal, como eu falei para vocês, o principal para descrever essa lesão, mas só para vocês saberem que a acantose, o termo acantose por si só é uma descrição histopatológica, certo? Não é uma descrição de lesão elementar. Tanto é que a gente não usou como termo de lesão elementar na aula de hoje. Eu posso ter citado, mas não como lesão elementar. Mancha enegrecida, acantose nigricans, como alguém falou aqui, o diagnóstico, tudo bem. Vou tentar descrever essa lesão aqui para vocês verem, dizendo se concordam comigo ou não, ou se tem alguma dúvida na minha descrição. Não é um gabarito, tá, gente? Então, a descrição da lesão elementar depende muito de quem vê e do que a pessoa acha. Então, se eu acho que aqui é plano, eu chamo de mácula. Se eu acho que ele é espesso, eu chamo de placa, certo? Mas vamos lá. Aqui eu tenho uma lesão, se eu tiver na dúvida, não preciso descrever se é uma mácula ou placa, tá? Mas eu tenho uma lesão hipercrômica, de coloração amarronzada. Sempre lembre de falar também da cor, certo? Lesão hipercrômica. Hipercrômica para quê? Para a coloração amarronzada, às vezes puxando para o acinzentado. Isso aqui que vocês chamaram muita atenção, chamando de linear. Nesse caso específico, eu chamaria de reticular, que tem um aspecto em rede, tá certo? Vocês veem que são várias linhas se interligando, formando como se fosse uma rede mesmo. Então, uma lesão hiperpigmentada, amarronzada, reticular, em região cervical posterior, porque a topografia também é super importante na descrição das lesões. E, como eu sei o diagnóstico, como eu estou vendo, já tenho uma ideia de diagnóstico, eu posso também usar o termo aveludada. Isso aí vocês vão pegando com o tempo, tá certo? Porque vê como nessa área aqui ela fica com um aspecto meio que veludo, macio. Enfim, isso é algo que você vai pegando com o tempo, né? Mas tem um aspecto um pouquinho mais grossinho do que o normal, tá certo? Quando vocês verem na prática, vocês também vão perceber. Então, lesão hipercrômica, amarronzada, de aspecto reticular, às vezes com uma característica aveludada, em região cervical posterior.
Essa descrição é compatível com o diagnóstico de acantose níquicas, tá? Aqui, para quem não acreditou quando eu falei aveludado, eu sei que às vezes eu tenho dificuldade de ver, esse aspectozinho aqui, tá certo? Lembra a liquenificação? Lembra, quem falou está correto também. Mas não é porque não é secundário ao ato de coçar. E fica, nesse caso aqui, eu falei mais para marrom, mas nesse caso aqui, da direita, eu posso chamar mais de acinzentado, tá bom? Realmente está presente na diabetes, como falou. Enfim, tem uma fisiopatogênese variável, não é tão certa, mas geralmente é porque você tem aumento de IGF-1, que é um fator de crescimento, que aí acaba que dá esse aumento da proliferação de queratinócitos e aumenta a hiperpigmentação desse local, certo? Porque acontece com as dobras, eu não sei. Oi. Você falou que não é uma liquenificação por causa de quê? Eu não consegui entender. Porque liquenificação é um termo que a gente guarda muito quando é uma lesão secundária ao ato de coçar. No slide de liquenificação está descrito isso. Então aqui eu não vejo, quando a pessoa coça, ela fica cheia de fissura na pele, você vê que ela coçou. Vocês com o tempo vão perceber isso. Isso aqui não tem nenhum sinal de coçadura. Não está arranhado, não está com fissura, tá certo? Não está com trajeto linear, assim, de unha passando. Então, eu sei que isso aqui não é uma liquenificação porque ele não coçou. Isso está um pouquinho mais espesso por conta da doença mesmo, tá certo? Liquenificação eu deixo o termo reservado para quando posso. Alguém pegou lesão hipercrômica de coloração amarronzada, bastante acinzentada, aspecto reticular com característica veludada em região cervical posterior, exatamente. Só para deixar salvo aí, né? Tudo bem, gente? Vocês querem comentar alguma coisa? Discordam de alguma coisa que eu falei? Ou assim, não entendo, assim, não consigo ver se está reticulado, não. Ou tá tudo bem? Conseguem ver tudo que eu falei? Sim, professora. Então, a estria é uma lesão reticulada também, professora? Depende do tipo de estria. A gente chama reticulada quando fica essas linhas bem fininhas aqui se entrelaçando, tá? Parecendo uma rede de basquete. A estria, geralmente, ela não fica tão assim, não, mas dependendo do caso, pode parecer. Vamos para a próxima. Aqui, descrição da lesão. Primeira coisa, o que é isso aqui? Pústula. Então, é uma lesão de contexto líquido amarelado. Tem cor no interior. Alguém falou crosta. Ok, quando a pústula seca, ela forma isso aqui, que é uma crosta, certo? Essa crosta, ela se definiu ela como hemática, hemorrágica, serosa. Serosa? Pode ser serosa, é uma boa definição. Crosta serosa, ou crosta purulenta ou melicérica, certo? É porque do outro lado tá hemática, né? Aí de um lado tá... Perfeito. Você também tem crosta hemática aqui desse lado, certo? Então, aqui, os meus preceptores, enfim, é uma máxima da dermatologia que a pele conta uma história, certo? A pele sempre conta a história do que aconteceu ali. Então, aqui eu tô vendo toda essa história descrita. Começou como essa, e a gente sempre procura a primeira lesão para tentar ajudar no diagnóstico, tá? Você vai criando a linha cronológica do que aconteceu. A primeira lesão, ela começa assim, começa quase como uma pápula aqui, mas que eu já consigo ver um pouquinho mais claro no meio, é uma lesão líquida. E aí, essa lesão pequenininha evolui para a pústula. A lesão pustular, ela pode sangrar e virar uma crosta hemorrágica, ou ela pode virar uma crosta melicérica ou serosa, certo? Alguém arrisca um diagnóstico? Acne. Tá fora? Acne? Acne. Certo. Acne normal, vocês acham normal, leve, média, intensa, o que vocês acham? Intensa. Grau mais elevado. Grau 4. Exatamente. Então, quando a gente chega, assim, uma acne, digamos que normal, toda acne é uma alteração, né? Mas é esperado, assim, praticamente leve, quando a gente tem só essas letras aqui, de pústulas, né? Pústulas ou pápulas. Quando a gente tem nódulos, vamos lá, ninguém falou nódulo, né? Mas eu tenho nódulo aqui embaixo, certo? Ou abscessos profundos, tá certo? Tá vendo isso aqui? Que é nódulo ou abscesso. Então, quando eu tenho uma acne nodular, aí eu já chamo ela de uma, e principalmente nódulos e crostas importantes, eu chamo ela de acne conglobada. Alguém falou acne grau 3 também pode ser, certo? Uma acne mais intensa. Ok. E aqui? Que lesão é essa aqui? Vesícula? Parece uma pústula, sei lá, porque tá meio... Parece ser purulento, mas eu fiquei na dúvida agora. Uhum. Vesícula, pústula, né? Pústula aí, ainda é pústula. Pústula, que tá amareladinho, né? Se você tiver na dúvida, tá, gente? Lembra que eu falei que não tem problema. Algumas lesões a gente realmente não tem como saber. Aqui eu até tenho como dizer que é pústula. Mas digamos que fosse só essa pequenininha aqui. Eu poderia dizer que é uma vesicopústula, tá certo? Eu junto os dois nomes. Essa aqui, por exemplo, eu não tenho como dizer, porque não tá muito amarela. Eu chamo de vesicopústula, tá? Quando eu fico na dúvida. Mas aqui tá bem claro. Essa primeira aqui é uma pústula, tá certo? Uma lesão do conteúdo líquido amarelado. E isso aqui?
Mesma coisa? Pústula também? Não. É um vesículo? Pode ser. Alguém falou manchomácula. Manchomácula é quando eu não tenho alteração de altura, né? De textura da pele, assim. Só uma A senhora não mostrou essa do... Ah, eu pensei que a senhora tinha mostrado essa... Tem um vermelhinho de baixo. Professora, não parece umas... Tá parecendo umas pápulazinhas, sei lá. Pápula, gente, é simples. Assim, eu posso ter... Quando eu tenho uma lesão, eu não tenho só ela, necessariamente. Eu posso ter pústula, posso ter vesícula, posso ter pápula, tá certo? Mas eu tenho que ver o predominante. Eu só estou chamando a atenção aqui. Quando eu olhasse essa lesão aqui, eu ia olhar direto para a pústula e ia entrar no capítulo das pústulas, tá? Porque ela é a lesão mais importante. Mas só para vocês irem treinando o olho também, eu tenho também pápula aqui, tá certo? Essa lesãozinha aqui, certo? É uma pápula, tá? Eu não tenho conteúdo líquido suficiente para chamar ela de vesícula, tá me entendendo? Isso aqui pode ser que vire uma vesícula no futuro? Pode, mas no momento eu não consigo definir, então posso até chamar de pápula, tá certo? Já que não tenho esse conteúdo líquido proeminente. Bom, mas voltando. Eu tenho Tem essa um cravo ali, professor, um cravo não, né? Esse aqui? É aí. Mais ou menos. Provavelmente é uma crosta, tá? Lembra que quando a pústula estoura, ela fica com uma crosta? Tá. E essa aqui, ó. Ela tá começando a secar aqui no meio, formando esse negocinho preto aqui no meio, tá vendo? Essa aqui também já secou um pouquinho mais. Aí lembrando, sempre que eu tô vendo a história da pele, eu vou pra lesão mais inicial. Como é que eu sei que é a inicial? Vocês aprenderam na aula de hoje. Eu vi que a crosta geralmente é uma lesão secundária ao ressecamento de uma lesão líquida. Então, eu vejo várias crostas, tá certo? Eu vou dizer que a crosta é a minha lesão elementar, a minha lesão inicial? Não, só falo isso se eu só tiver crosta. Mas a minha tendência é de procurar a lesão inicial que gerou aquela crosta. No caso, essa pústula aqui. Então, vamos lá. É o rosto de um bebê, uma criança, que está com essas lesões pustulares aqui na região malar, na região bochecha. Algum diagnóstico? Varicela. Varicela é uma hipótese. Eritema? Eritema é uma descrição. É uma descrição de uma lesão alimentar. Eu tenho eritema aqui? Tenho um pouquinho de eritema aqui, mas não é um diagnóstico. Infecção bacteriana. Infecção bacteriana é uma possibilidade, porque quando eu tenho pus, geralmente eu tenho uma infecção bacteriana, realmente, tudo bem. Mais alguma? Pode ser urticária, professora? Pode ser alérgica, não? Isso aí? Escara é quando eu tenho necrose, tá? Lembra aquela lesão daquela úlcera bem horrorosa, na região sacral, que fica bem profunda, com a área preta de necrose. Aqui eu não tenho isso, certo? Pode ser o quê? Ainda não saiu o nome, tá? Alérgico, pode, assim, a área de eritema e vesícula posso ter na alergia e a pústula por infecção secundária. Não diria que é impossível não, mas não é o diagnóstico mais provável, tá certo? Mas eu entendo sua colocação. Uma área de eritema com vesículas poderia ser algo alérgico e a pústula como uma área de infecção secundária. Não é impossível, tá? Impetigo poderia ser, professor? Impetigo? Infetiva é infecção. Poderia ser, assim, vocês estão pensando em diagnósticos todos possíveis, tá certo? Mas a partir do momento que vocês vê esse diagnóstico pela primeira vez e aprende, vocês já não vão mais pensar nesses outros diagnósticos, porque ela é uma lesão bem típica, tá? Professora, é molusco contagioso? Molusco é uma possibilidade. Você pensou nisso por quê? É porque eu vi que é mais comum em crianças, né? E atinge mais essas áreas aí. O molusco dá uma coisa bem interessante, que eu tenho uma lesão nodular com um pontinho no meio. Vocês vão ver depois. E é isso aqui realmente lembra, mesmo sem você ter estudado ou visto isso ainda. Quando eu tenho uma lesãozinha assim, em criança, com uma bolinha no meio, pensar em molusco é uma boa possibilidade, tá certo? Mas ainda não saiu o diagnóstico. Eu vou falar pra gente não se Professora, e acne? Acne, exatamente, diagnóstico é acne, certo? É uma acne neonatal. O bebezinho, ele quando está em fase de amamentação, ele pega o hormônio materno. E aí, por conta do hormônio materno, ele pode ter o desenvolvimento de acne também. Então, eu quis mostrar para vocês duas acnes. Uma acne conglobata, no paciente adolescente, de grau grave, né? Intensidade grave. E aqui uma acne neonatal, que é bem mais tranquilo. Você tem essas pápulas e pústulas também. Tá vendo que as lesões alimentares são as mesmas? Pápulas e pústulas. Só não tem crosta, porque não é tão intensa nem tem nódulo. Mas é como se fosse uma acne leve. Lembra que eu falei que a acne leve fica com pápula e pústula? Pronto. É uma acne neonatal. Nessa região aqui, típica de acne mesmo, algumas até aqui subindo aqui assim, pra frente. Não chega a ser precoce. É um diagnóstico que acontece com frequência. Um bebezinho que fica com acne neonatal na época da amamentação. Não é que seja uma acne precoce, é um diagnóstico à parte. A gente tem acne professora, neonatal, tem um edema normal. Oi. Tem um edema ocular, tipo assim, na região do gordura, né? Normal. Tá certo? Então, a acne neonatal, tá bom? Esse aqui. Vamos descrever a lesão, tá bom? Lembra formato, coloração. Sinal, Vegetante.
Lesão vegetante. Certo. Vegetante, ela pode ser de dois tipos, verrucosa ou condilomatosa. Qual dos dois? Condilomatosa. Condilomatosa é úmida. Verrucosa verrucosa seca. Verrucosa, certo. Uma lesão, vocês falaram vegetante e especificaram verrucosa. Qual a coloração? Hiperpigmentada, hiperpigmentada. Hiperpigmentada, mas qual a cor? Marrom para enegrecido. Marrom para preto, tá? Enegrecido é um termo que fica um pouco genérico quando a gente está vendo isso, né? Enegrecido pode ser azul, cinza, marrom, enfim. Aí marrom para preto, tudo bem. Ok, então por enquanto chegamos na lesão, verrucosa, enegrecida, pode ser marrom com preto. E o que mais? Acho que tá bom, né? Já foram bem. Eu, como sei o diagnóstico, deixa eu ver se eu ajudo aqui para vocês mais. Tem uma cor amarelinha em cima, vocês estão vendo? Conseguem perceber esse amarelinho aqui? Sim. Esse amarelinho aqui, vocês sabem que eu falei na aula de hoje, é de queratina também. Vocês lembram que eu falei que o preto é uma cor que fica bem superficial na epiderme? Pronto. Vocês conseguem também perceber que essa lesão é uma lesão superficial? Lembra daquela lesão que eu botei de hanseníase? Lembra como ela entra e vai perdendo a delimitação? Como ela vai ficando pouco bem delimitada ou mal delimitada? Essa lesão aqui, ela está super bem delimitada, tá certo? É uma lesão super bem delimitada, de coloração preta e verrucosa. Tudo isso indica que ela seja uma lesão superficial, tá? Então, uma lesão... Professora, devido a ela estar enegrecida, quer dizer que ela... Posso dizer que ela está necrosada? E essa aqui eu trouxe justamente para mostrar para vocês o que é a queratose seborreica, que vocês viram na aula passada, tá? A queratose seborreica é justamente essa lesão de hiperproliferação de queratinócitos nas camadas mais superficiais, que fica com essa coloração preta, por serem queratinócitos bem superficiais, e tem também um pouquinho de amarelo, de queratina, e tem uma borda super bem delimitada, o que ajuda a diferenciar, por exemplo, de uma tumoração. A tumoração, ela tende a ter um aspecto mais infiltrativo, fica menos bem delimitado, tá certo? Lembra que eu falei graxento, aquela coloração? Pronto. Eu quero dizer que o graxento é isso aqui, fica meio parecendo com piche, tá certo? Por enquanto, tudo bem? Conseguiram ver isso que eu falei? Sim. Caracterizaria ela, então, como lesão vegetante verrucosa, de coloração preta, graxenta. Perfeito. Isso aqui eu estou repassando bem muito com vocês, botei na passada e na de hoje, porque quando você está no plano de saúde, no posto de saúde, quando o paciente vê uma lesão dessa, ele fala assim, vem aqui para ver essa lesão, porque meu vizinho viu, se assustou, falou que eu tinha que ir no médico e tal. E aí, com essa lesão aqui, você consegue tranquilizá-lo um pouco. Claro que se você tiver dúvida, você pode até encaminhar para o dermatologista, mas para vocês ficarem mais familiarizados que isso aqui é uma lesão totalmente benigna, que tem todos esses fatores que eu falei para vocês. Ela é bem delimitada, ela tem essa coloração preta superficial, ela não vai entrando por baixo da pele também. Então, isso tudo são fatores de benignidade que fazem com que eu pense que essa lesão é mais superficial, que de fato o nome dela é queratose seborreica, certo? É um tipo de sinal. Professora, oi. É comum retirar essa lesão? Só tira se estiver incomodando, não precisa tirar não. Se tiver só uma queimagem, nem leva para biópsia, nem nada não, é só queimar e joga fora, entendeu? Mas se tiver na dúvida, manda para o dermatologista mesmo para poder tirar a dúvida, tá? Porque o pessoal se assusta por conta da coloração preta. Mas lembra que eu falei que o preto geralmente é mais superficial, não é que você não possa ter preto no melanoma, você pode. Mas o que vai te assustar no melanoma não é o preto em si. Preto é essa cor aqui, preto é isso aqui. O que te assusta no melanoma é a coloração cinza e azul. Lembra que eu mostrei lá naquela gradação? Então, e uma lesão mais irregular, certo? Essa aqui ela é bem delimitada, o melanoma não é bem delimitado. Essa lesão... Oi. Não necessita encaminhar para biópsia? Não. Se você tiver dúvida, se você não se sentir confortável, mande para um dermatologista. Mas se você conseguir identificar como sendo essa lesão aqui, você não precisa mandar, tá certo? Só orientar para o paciente que é uma lesão benigna e que não precisa fazer retirada, tá bom? Se tiver dúvida, manda. Sempre na dúvida, manda, tá bom? Não precisa ter medo. Ok, e essa lesão aqui, vamos definir? Lembrando que não existe uma resposta só. Imagino que o que vocês estejam pensando aqui não tem alteração de relevo, mas aqui eu tenho alteração de relevo. Tudo bem, eu entendo. Se querem, quem quiser escolher o que falar, melhor. Mas enfim. Mal delimitada, parece. Oi? Parece que ela é mal delimitada. Perfeito. Então vamos começar. Uma lesão mal delimitada. Qual é a cor dessa lesão? Marronzada, não? Amarronzada, perfeito. Mas tem o amarelo também, né?
eu entendo o que você está falando de amarelo, e eu até concordo um pouco, mas com o passar do tempo você vai identificando isso aqui também como marrom, mas um marrom claro. Então, são vários tons de marrons. Não chega a ser amarelo, não. Vê isso aqui é amarelo. Ó, isso aqui é amarelo. Isso aqui é marrom claro, tá? Marrom escuro, marrom claro, marrom escuro ou preto, até se quiser, tá? Então, lesão mal delimitada, coloração amarronzada, você chamaram de amarelo, tudo bem, a gente está fazendo aquilo que eu falei para vocês, dicionário. Identificar uma cor e poder chamar ela pelo nome. Então, marrom escuro, marrom claro e preto. Mas o quê? Ela é plana ou ela é elevada? Elevada. É mais elevada, né? Elevada, irregular. Irregular. O que mais que vocês querem falar? Acho que tá bom, né? A localização sempre é importante, mas aqui não tem como saber porque é foto menos 1. Alguém perguntou, esse é melanoma? Sim, certo? Nesse caso, é um melanoma, tá? Aqui, vê, o que me assusta. Tá vendo essa coloraçãozinha aqui mais puxando para cinza e para azul aqui no meio? Eu sei que é difícil identificar no início. Tem preto aqui? Tem preto também. Melanoma não é que você não possa ter preto, mas eu tenho variedade de cores. Uma variedade maior de cores. Então, eu tenho marrom, eu tenho vermelho, eu tenho preto, eu tenho cinza, tá certo? Eu tenho essa área aqui que eu falei para vocês de neoformação vascular. Eu tenho branco. Vocês estão vendo branco aqui de fibrose? Quando eu tenho melanoma, que ele começa a invadir a pele, em alguns casos, o próprio corpo da pessoa tenta se defender e tirar aquelas células dali, que formam a fibrose. Então, nessa lesão aqui, que é irregular, mal delimitada, de múltiplas cores, eu tenho que suspeitar de melanoma e enviar para um especialista, certo? Provavelmente para fazer a retirada, tá? Mas no caso da prova, você não teria que colocar a segunda figura, né? Oi? No caso de uma avaliação, a senhora colocaria as duas figuras, não é mesmo? São lesões diferentes, né? Você está falando de uma prova, Sim. Não, se eu quisesse botar na prova só essa lesão aqui da direita, eu poderia botar perfeitamente. E essa também da esquerda também. Porque as duas têm critérios para eu pensar em malignidade. Essa primeira aqui é uma lesão altamente mal delimitada. Eu não consigo ver as bordas da lesão. Vê a diferença da delimitação dessa lesão para a delimitação dessa lesão. Então, o fato de ser uma lesão mal delimitada e de múltiplas cores tem que me chamar a atenção para um diagnóstico de melanoma, certo? E principalmente por ter uma lesão tumoral no meio. Ela não é uma lesão plana, bonitinha, uma cor só, não. É uma lesão mal delimitada, de múltiplas cores e com uma elevação central. Tem que pensar em melanoma só olhando para essa também. E essa aqui, da mesma forma. Então, eu tenho uma lesão de múltiplas cores, lesão vermelha, preta, azul, cinza, marrom, também mal delimitada, e ver como ela é assimétrica também, tá certo? Se eu dividir ela no meio, ela no meio, eu tenho uma assimetria entre as estruturas. Então, eu também tenho que pensar em melanoma nessa, certo? Professora, Oi. Se essa da esquerda não tivesse essa elevação, não pensaria em ser maligna? Ou, tipo, só o fato dela não ser bem delimitada há uma... Só o fato dela ser mal delimitada e de múltiplas cores você já tem que pensar, tá certo? Ok, obrigada. Vou botar aqui no chat. Os fatores para pensar em melanoma. Esses fatores aqui são assim, não são tão... Para o generalista é bom saber, mas para o dermatologista eles não são tão bons assim, porque a gente tem outras coisas hoje em dia com dermatoscópio que eu mostrei para vocês, a gente consegue avaliar melhor, mas para o generalista essas coisas aqui chamam a atenção para você pensar no diagnóstico de melanoma. Assimetria, B, bordas, C, cor, múltiplas cores, D, diâmetro maior que 1 centímetro, e a espessura, se ela for elevada, certo? Mentira. Isso é da aula do melanoma, mas eu tenho aqui porque a gente vai discutir. Então, melanoma, tá bom? Descrição dessa lesão aqui. Lesão vesicular com presença de telangiectasia. Certo. Você está dizendo que é vesicular porque você está imaginando que é de conteúdo líquido, né? Mas eu vou dizer que você que é de conteúdo sólido, tá certo? Eu entendo que você tem a dúvida, somente por conta do causa dessa iluminação aí, foi justamente. Exatamente. E na outra também, está bem iluminada, eu pensei que tinha presença de líquido aqui. Essa aqui até dá para dizer mais que é sólida, porque vê como ela vai entrando na pele, né? Essa aqui eu entendo a dúvida. Mas são sólidas, então muda aí, a gente... Muda já, então. Mas teria telangiectasia aí, né? Tinha alguma coisa aí? Com certeza, telangiectasia chama muita atenção. A lesão, como é que eu dou o nome dessa lesão? Placa, pápula, nódulo, crosta, como é que eu chamo? Nódulo. Nódulo. Então, lesão nodular. Lesão nodular, presença de telangiectasia. Perfeito. Brilhante, né? Que você falou muito bem. Essa aqui é bem delimitada e essa aqui é mal delimitada. Tá? Ok. Isso aqui é o quê?
É uma crosta. É uma crosta. Então, tem crosta também com lesão, certo? E todos esses fatores, vocês provavelmente ainda não sabem do diagnóstico, mas todos esses fatores são a descrição praticamente perfeita dessa lesão. Vocês também vão ver na prática que é um carcinoma basocelular. É o tumor de pele mais frequente, tá certo? De todos. A gente tem carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular, melanoma, mas o carcinoma basocelular é o mais frequente. Então, a definição, vocês deram foi de livro. Uma lesão nodular, que se eu pegar ela menor, ela pode ser uma pápula, né? Enfim, vai depender da fase que você está. Lesão nodular, brilhante, com telangiectasias e pode ter crostas também. Essa crosta que está fora, mas ela pode estar dentro da própria lesão. Vê como esse vaso dessa telangiectasia é brilhante. Ele é bem mais definido do que essa telangiectasia aqui da pele normal dela. Tá vendo? Isso também é uma característica muito forte do CVC. Como eu te falei, é uma lesão tumoral, então você tem essa neoangiogênese no local. Aqui, ó, telangiectasias bem definidas. A gente chama até de vasos arboriformes, que ele vai se modificando para sinuar, certo? Professora, esse sinal que está acinzentado ao redor é alguma lesão? É um comedão, sabe? É um comedão gigante. Uma pele foto envelhecida. Então, comedão é a mesma coisa que cravo, tá? Mas vocês agora são quase dermatologistas e vão chamar de comedão. Então, vê que tem uma perda de pele aqui em cima, tipo, não tá com pele recobrindo, isso não, tá abertinho. Isso aqui embaixo, se você apertar, vai sair uma máscara, certo? Uma macro comedão. Vamos sair um pouquinho das lesões que a gente viu hoje, mas também estão dentro da dermatologia. Alguém sabe dizer como que eu chamo isso aí? É uma área de... Alopécia. Uma área de alopécia, perfeito, tá certo? Alopécia significa perda de pelo. O que é que eu tenho nessa área de alopécia? A pele está normal, está espessa, está atrófica, está... Eu acho que tem umas pústulazinhas, não tem não? É porque não dá pra ver direito? Porque... É impressão, é só o brilho da foto. Tá brilhante essa área de alopecia, realmente. Ela não é mais brilhante do que o normal, não, sabe? Mas eu entendo. Tem uma área brilhante. A pele tá normal, tá atrófica, tá espessada. Dá a impressão que está mais espessada até pela presença de mais linhas, né? Parece espessada. Entendo assim, mas vou ter que dizer que tá normal. Deixa eu ver se tem outra foto. Tem foto aqui, tá ótimo. Vamos por essa aqui. As duas são a mesma doença, tá? Mas tá normal a pele, tá? Vou dizer para vocês que a pele tá normal. É porque a pele do couro cabeludo é mais grossa, entendeu? Aí vocês estão comparando como se fosse uma pele normal daqui, mas essa pele aqui, para o couro cabeludo, ela é normal. Então, tem uma área de alopécia com pele normal. Vamos para essa aqui, voltar para essa aqui. Eu tenho pelos no interior dessa placa ou eu não tenho pelos no interior? Ausência de pelos. Ausência de pelos. Exatamente, é uma placa bem brilhante, bem lisa, tá? Então, a área de alopécia com pele normal, brilhante, lisa, né? E, nesse caso aqui, eu tenho alguns pelos no interior, mas que não são pelos, não são pelos distróficos, são pelos normais, tá certo? Um dia vocês vão entender porque eu tô falando isso. Por exemplo, na tinha, quando eu tenho uma tinha do couro cabeludo, eu tenho uma área de alopécia também, ou de barba, eu tenho uma área de alopécia, mas os pelos eles ficam todos quebrados, bem quebrados mesmo. Não fica liso, bonitinho que nessa aqui não, certo? E aqui eu tenho alguns pelos brancos na lesão, porque eles estão praticamente íntegros, né? Então, os pelos brancos parecem não estar sendo tão afetados. Como a gente não falou de alopecia ainda, eu vou adiantar um pouquinho essa, que é um diagnóstico de alopecia areata. Também é relativamente comum, eu acredito que vocês vão ver, ou até já tiveram. Com certeza alguém aqui na sala já teve, eu imagino que uma porcentagem, umas 2 pessoas, pelo menos, que você tem essa área de perda de pelo por infiltrado inflamatório. Então, você tem uma doença de característica autoimune, que tem infiltrado linfocítico ao redor do pelo, e aí você vai ter destruição desse pelo. E a pele fica com característica normal, só que sem pelo, não descama, não tem nada demais, fica só com uma placa branca ali no local. Aqui também, ó, não tem descamação, não tem nada. E aparentemente, assim, pensa que esse alvo para a imunidade é o pigmento que fica na base do pelo. A gente na aula passada até falou um pouquinho de depilação a laser, que o laser mira o pigmento e tal. Aqui na alopecia areata, talvez ele também mire o pigmento do pelo. Então, por isso que às vezes você tem pelo branco no meio da lesão, porque o pelo branco, como não tem pigmento, às vezes não é alvo da lesão de alopecia areata. Então, só para vocês conhecerem aí uma lesão de alopecia areata, tá? E aqui, eu tenho, nessa região, o que é que eu tenho? Vocês acham que esses pelos estão rarefeitos aí ou estão normais? Rarefeito, isso aqui é brilho, né? Não é mudança de tonalidade, não, né? Ué? Não, só o brilho da foto mesmo. Então é a área verificação rarefeita. Certo. Rarefação dos pelos. Qual é o local dessa lesão? Essa região aqui. A área frontal tá meio que temporal aí. Sabe, perfeito. Temporal, parietal. A frontal é mais aqui no meio, né? Mas pode ter uma rarefação também.
É porque eu tô vendo a sobrancelha dela e tava aqui pegando da parte frontal e invadindo a temporal. Entendi. Ela tem uma rarefação principalmente nessa área lateral aqui do couro cabeludo, tá? Essa rarefação, vocês veem que tem pelos quebrados, tipo quebradinhos aqui no meio. Não é uma coisa tão bonita quanto essa área aqui de alopecia, porque com uma placa lisa, com pele lisa normal e sem pelo. Aqui eu tenho pelos praticamente quebrados nessa região, né? E aqui também eu tenho uma rarefação de pelos, né? E aqui tá dando a dica do diagnóstico, certo? Alguém tem alguma hipótese do que pode ser essa alopecia? Por tração. Por tração, tá certo? A alopecia por tração acontece porque se eu puxar o pelo por muito tempo, se ficar o tempo todo tracionando aquele pelo, uma hora ele vai embora. Então, eu fico com essa rarefação de pelos na região de tração. Essa primeira aqui, provavelmente com penteados muito apertados. Essa segunda por tranças. Mas lembrando, atualmente, muito... Como é que chama? É aplique, como é que chama aquele negócio que Rafa faz no uso? Esse nome. Que você pode ter também a tração na parte mais posterior, mais distal do cabelo. Enfim, qualquer coisa que esteja puxando muito o pelo pode dar isso, tá certo? E você pode ver que se você parar de puxar, o pelo vai nascer normal. Como é que eu posso dizer isso? Porque esses pelinhos aqui, esses pininhos aqui, estão nascendo normais porque ela não consegue mais prender esses pelos finos, sabe? Então, nunca fica uma placa bem bonitinha que nem a outra. Fica uma área de cabelo rarefeito, mas com pelos nessa região ainda, porque ela não consegue tracionar esses pelos mais fininhos que estão voltando a nascer, e eles, se ela parar de puxar, assim, se parar de fazer esses penteados muito tracionados, o pelo volta a nascer normalmente, tá bom? A tínia não entra aqui nesse diagnóstico porque não tem uma descamação, e a tínia geralmente é uma alopecia mais localizada também. Não é tão difusa nem com essa topografia específica, tipo perto da trança ou perto da área onde puxa o cabelo, tá bom? Então, nesse caso, é uma alopecia de tração. Essa lesão aqui, escrevam ela aí pra mim. Tá acabando, acho que faltam umas duas. Pápula, nódulo, vesícula. Tá ruim de... Porque vai cair de novo naquela pegadinha. Tem líquido ou não tem? Deixa eu mostrar o que. Não tem líquido, aí é sólido, então. Pela pressão é sólido. Peraí, o que ele tá mostrando é o seguinte. Eu tenho esse nódulozinho aqui, eu vou chamar de pápula, tá? Não sei, vou chamar de pápula ou vesícula. Não pápula. E eu tenho essa área de eritema ao redor. Vocês estão percebendo como o eritema na pele negra fica mais fechado do que na pele branca? Só para vocês identificarem. O eritema não tem que ser aquele vermelho vivo. Ele pode ficar puxando assim quase que pro roxinho quando tá uma pele com mais melanina, tá? E aí eu tenho esse nódulozinho com eritema ao redor. E o que ele quer mostrar é que quando ele comprimiu esse nódulo, o eritema sumiu. Alguma hipótese? O que é que pode ter? Que quando eu comprimo no meio, o eritema ao redor some. Eu não falei diretamente assim não, mas dá pra sumir. Falando aí hemorrágico, algo hemorrágico, botaram no chat. A púrpura, ela não desapareceria, né? A púrpura não, mas então seria algo hemorrágico que, por compressão. Quando eu falo hemorrágico, eu quero dizer que teve extravasamento de hemácia. Então entraria parecido com o corpo. Vascularização? É algo vascular. Isso aí a gente consegue chegar. Vascularização, tudo bem. Como é que eu posso chamar essa lesão? Lembra a telangiectasia ou angioma rubi ou lesão aracnoide? Vocês viram lá no início? Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar. A lesão aracnoide é aquela que tem as vazias que de dentro para fora, né, professora? A lesão aracnoide é que fica parecendo uma árvorezinha. Vê essa aqui, ó. Sim. Tá vendo? Isso aqui, meio, quando você comprime o meio, você está comprimindo a área central de distribuição. Eu comprimi essa pontinha aqui, que é de onde vem esses vasos. Sim. Esses vasos desaparecem. Isso é essa irrigação. Isso. Se eu comprimir aqui, esses vasos desaparecem. Então aqui está acontecendo a mesma coisa, tá? Ele quer mostrar justamente isso. Quando eu comprimo, a área da eritema desaparece. Tá? Olha aqui. Se soubesse que estava aí. É porque na pele branca é mais fácil de ver, né? Assim, fica mais vermelho. Se eu comprimir essa área central aqui, tudo isso vai desaparecer. Todo mundo já deve ter visto um vídeo de tratamento de varizes, né? Ele bota um gelzinho e aí vai desaparecendo tudo de uma vez. Então é a mesma coisa, tá? Um angioma, nesse primeiro, por que eu chamo de angioma? Oma, no final, geralmente eu dou uma conotação mais tumoral. Então, como eu tenho essa... Quando eu falo tumoral, não quer dizer de tumor mesmo, não, mas assim, mais nodular. Pronto, nodular é melhor. Um angioma é quando eu tenho uma lesão vascular com relevo, tá? Então, esse primeiro eu chamaria de angioma, porque eu tenho uma lesão vascular, que eu vi até que diminuiu o eritema quando eu comprimi. E esse segundo aqui, de névoa-aranha, ou de telangiectasia, certo? Os dois são lesões vasculares, tá? Pronto, acabou. Por hoje é só, gente. Obrigada pela participação.
Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar aí para mim. Espero que tenha dado para aproveitar a aula. Só uma coisa, eu vou precisar fazer a chamada. Então, esperemos.